Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar aqui nessa bancada mais uma vez. Está começando mais um episódio do Mais Um Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre o futuro de Petrópolis e a próxima era que vem por aí. E hoje recebemos aqui uma pessoa super importante, ilustríssima, doutor. Ele que vem a candidato rumo à Prefeitura de Petrópolis e preparadíssimo para essa batalha, essa missão. Obrigado, queridos. Eu espero que sim, né? Eu estudei muitos anos para isso, também tive todo um exercício de prática de administração pública, então eu certamente acredito que não exista um currículo para estar assumindo essa prefeitura de Petrópolis melhor do que o meu, mas a gente sabe que nem sempre currículo é o bastante para a gente chegar lá. É verdade. Tem a ver também com movimentos políticos, com alianças as quais eu nem sempre concordo ou aceito, mas isso ao mesmo tempo que te traz o bônus de não precisar se submeter a certas questões da velha política, também te enfraquece do ponto de vista de pedidos de votos na ponta, né? Então tem um trade-off aí envolvendo o fato de você ser uma pessoa idônea, séria e não querer fazer nenhum tipo de negociata, né? Com certeza. Senhoras e senhores, na nossa bancada hoje, Doutor Santoro. Ele que vem candidato pelo Novo, que é um partido, inclusive, que eu tenho uma apreciação bem interessante. Obrigado. Desde os... Eu não sei quando que surgiu o partido. Ele 2016? Em 2011 começou o processo de coleta de assinaturas. Ah, legal. A primeira vez que o partido lançou candidaturas no Brasil foi em 2016, mas ele foi no processo de coleta de assinaturas de 2011 a 2015. Em 2015 ele conseguiu o registro, em 2016 ele lançou as primeiras candidaturas. Que bacana, que bacana. Eu conheci nessa época, 2016, 2017, e desde então mantenho sempre o olhar ali, vejo com bons olhos, assim, muito do trabalho que o Novo faz. Eu acho que é ousada a proposta do Novo, né? Sim, sem dúvida. É ousada a proposta do Novo. Tem que ser peitudo pra falar, cara, eu vou com o Novo, eu vou me afiliar ao Novo, vou participar aqui, quero vir a candidato pelo Novo, porque se abre mão de certas situações que a gente sabe que a política convencional usufrui. Como, né? Por exemplo, poupudos recursos de fundo eleitoral, Exatamente. Acesso a empresários inescrupulosos que dão dinheiro para a campanha, mas depois cobram contratos sem licitação no seu governo. A gente abre mão de tudo isso, mas é melhor abrir mão de certas coisas e manter a integridade e a alma do que se vender e depois assumir uma cadeira de prefeito esvaziado moral e espiritualmente e tendo que ser um fantoche na mão de diversas pessoas, exatamente. Como infelizmente é o que acontece com 99% dos meus adversários, eu não vou dizer 100%, porque talvez um aí seja uma pessoa um pouco mais uma pessoa um pouco mais decente, mas a gente também teria que ver na prática se é isso ou não. Quem seria mais decente? Fiquei curioso. Não tem necessidade de a gente ficar comentando sobre isso, mas de qualquer forma... Mas o pessoal pode botar nos comentários aqui quem é. Certamente não é o líder das pesquisas e não é o prefeito, e não é nenhum tipo de gente de esquerda. Então, é só a gente pensar um pouquinho, mas infelizmente, né, eu não vou conseguir disputar o segundo turno contra essa pessoa, porque um dos candidatos já está muito sedimentado para ir para o segundo turno. Então, ou eu ou esse amigo vamos para o segundo turno. Só que aqui entre nós eu tenho certeza que serei eu. Muito bom. Confiante, hein, doutor? Bastante, porque eu acredito muito. Desculpa até, claro. Mas como você falou sobre essa questão da confiança, eu quero deixar uma coisa muito clara. Primeiro, eu não acredito em pesquisas. Segundo, as pesquisas estão sendo manipuladas. Tem hoje, por coincidência, uma reportagem da Tribuna de Petrópolis, especificamente do Le Partisan, a quem eu mando um abraço pelo excelente trabalho jornalístico, falando exatamente sobre a guerra de pesquisas que vai acontecer de hoje para amanhã na cidade. Então, assim, não leve em consideração nenhuma delas. É tudo lixo. E eu estou vendo na rua que as pessoas estão se identificando com os princípios e valores e ideias do Partido Novo, porque os princípios, valores e ideias do Partido Novo, como o senhor mesmo disse, são os princípios, valores e ideias do povo petropolitano em sua maioria. E eu estou representando isso. E é por isso que eu estou confiante que vou para o segundo turno. Bacana.
Doutor, a gente aqui gosta de começar pelo começo. Mas antes de começar um pouco pela tua história, assim, da gente conhecer um pouco melhor você, saber da tua história, de onde você veio, como foi tua trajetória até aqui, eu já bati aqui umas 3 vezes aqui com a palavra vindo na língua aqui de te chamar de Bernardo, que é o teu nome. Sim. Né? Que é o teu nome de batismo. Você tá quase mudando já na certidão. Exatamente. Mas por que você prefere deixar de lado? Desculpa perguntar. Então, não, essa é uma pergunta excelente que eu gosto até de frisar, porque muitas pessoas me perguntaram: por que você não está usando o seu primeiro nome, Bernardo? Uhum. Inclusive, a minha mãe ficou chateadíssima. Eu imagino. É porque eu fiz um vídeo enterrando o nome Bernardo. Quem entrar no meu Instagram, Bernardo Santoro Oficial, que tá lá o Bernardo ainda no Instagram Cara, oficial. eu não vi, eu preciso ver. Tem um vídeo, você tem que procurar um pouco pra trás, é desse ano, né? Ô, Jean, caça pra gente aí. Caça pra o gente vídeo. aí, Deve ser março ou abril. Uhum. É um vídeo em que eu enterro o nome Bernardo por causa do ex-prefeito Bernardo Rossi, que inclusive é uma pessoa que é meu rival político desde a época de colégio de aplicação. A gente nunca se deu bem, a gente discutiu. Ih, tem uma história antiga, Tem história antiga. Então, Batman e Coringa, quem é o Batman? Eu imagino que eu seja o Batman, né? Porque até eu dou ao povo petropolitano o direito de escolher quem ele acha que é o Batman, quem ele acha que é o Coringa. Inclusive, fica aqui o meu abraço ao Batman de Petrópolis, que é um candidato a vereador, que eu fiz amizade ontem. E eu acho que eu sou o Batman, né? E nessa questão, infelizmente, a gente tem que deixar isso claro, ele foi o pior prefeito da história de Petrópolis, e eu fiquei com muito medo de que o fato dele ter o mesmo primeiro nome que o meu, de alguma forma, machucasse a minha candidatura. Então eu preferi me blindar disso, fiz esse videozinho enterrando o nome Bernardo e falei: olha, de agora em diante, meu nome político é Doutor Santoro, porque eu não tenho como usar o nome Bernardo. Eu ia na rua e aí uns amigos me falaram: não, eu esse ano tô com Bernardo. Rossi! A primeira coisa que a pessoa falava, tomava um susto, Rossi, porque ninguém me conhecia. Sim. Aí até o apoiador falou: não, eu tô com Bernardo Santoro. Já gerava um desgaste que não tinha até explicar, né? Isso. Realmente faz todo sentido. E a gente não pode ignorar o fato de que esse cidadão, o pior prefeito da história de Petrópolis, esse senhor Bernardo Rossi, ele tem um candidato, né? Eu ia chamar de fantoche, mas eu vou chamar de candidato. Ele tem um candidato que se chama Ingo Rames, né? Ele pôs o vice dele na época em que ele foi prefeito, o Baninho. Esse é uma pessoa maravilhosa, um abraço para ele. Mas, infelizmente, representa uma coisa ruim para a prefeitura. Botou o vice dele como vice do Ingo para marcar a posição de que quem manda ali é ele. Território. Foi assim mesmo. Ele marcou posição, junto com o governador, marcou posição. Aqui, ó, Ingo, entenda que quem manda é a gente, tanto que o vice quem botou foi a gente. Assim. E aí, nesse caso, não faz sentido eu, que não tenho nenhuma relação com o Bernardo Rossi, que sou um adversário político histórico dele, inclusive em época de colégio. Isso é muito bom, essa parte. E de repente eu estar tomando algum tipo de rejeição por causa desse cara, não faz o menor sentido. Que tem um fantoche, um candidato dele concorrendo na eleição, não faz o menor sentido. Então a gente tomou essa decisão de utilizar o nome político Doutor Santoro em total rejeição a esse que foi o pior prefeito da história da cidade. Interessante isso. É uma estratégia, né? Sem dúvida. Estratégia que faz todo sentido. Mas vamos começar pelo começo. Posso te chamar de Santoro? Por favor. Vamos deixar o doutor para outros momentos. Com certeza, por favor. Então, Santoro, e aí você é de Petrópolis, nasceu aqui? Eu, na verdade, nasci no Rio, me mudei para cá com 4 anos de idade. Né? Coisa Quando boa. os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Minha irmã tinha 8 meses, né? Minha mãe quis fazer coisas novas, quis uma nova expectativa. A gente tinha já uma casa em Petrópolis, né? E aí nós nos mudamos para Petrópolis. Eu tinha recém feito 4 anos em janeiro de 1987. Comecei estudando no antigo e finado Colégio São Vicente, né? São Vicente, estudei lá. Que coincidência boa. Eu estudei do Jardim 3 à 4ª série, né? Lá. Na 4ª série, em 1992, o colégio acabou. E aí eu me transferi para o Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, onde eu terminei o 1º e o 2º grau. Aí fui para o Rio de Janeiro, né? Também fiz algumas coisas aí, rodei um pouco, muita coisa. Me formei em Direito na UERJ, no Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu mestrado, estou terminando o meu doutorado.
Também tenho um bacharelado em ciência política pela Uninter. Isso, eu sou bacharel em ciência política pela Uninter. E tenho especializações em gestão pública e escola austríaca de economia. Meu Deus do céu. Que momento que você respira ou dorme? Não, eu não durmo. Eu tenho um problema aí. Mentira. Não, é real isso. Sério? Eu durmo 3, 4 horas por dia. Como que faz? Eu quero isso. Não queira. Não, eu sei que não queira, mas eu preciso. E a história por trás disso... Meu dia não encaixa, a minha necessidade de coisas não encaixa dentro de 24 horas, eu não sei o que fazer. Me dá essa consultoria. Não, a consultoria eu não desejo pra ninguém, porque a história é um pouco triste. Se você quiser, eu até posso dividir aqui, mas isso acontece, infelizmente, né, acontece e eu costumo pensar que Deus ele não dá a nós uma carga que a gente não consegue suportar, né? Com certeza. E quando eu tinha já meus 30 e poucos anos, meu filho nasceu, o Nandinho, e ele nasceu com uma alergia alimentar gravíssima, tá? Num certo momento a gente pensou que ia perder ele, num certo momento ele parecia uma criancinha da Somália, porque nada que ele consumia ficava, e ele sangrava o dia inteiro, era uma coisa horrorosa, chorava a noite inteira, e isso foi uma situação muito ruim. E aí o que acontece? Era uma coisa meio maluca, porque a Gisele, né, ficava com ele o dia inteiro. O dia inteiro. E aí eu tinha que trabalhar no Rio. Aí eu pegava o ônibus, voltava, chegava umas 7, 8 horas da noite em casa, e aí eu ia render a Gisele para ela poder dormir, enquanto eu cuidava do Nando. E aí eu ficava basicamente a noite inteira com ele gritando e chorando. Ele não dormia. E isso foi quase 6 meses, até a Gisele achar uma fórmula inglesa, que inclusive quase me quebrou financeiramente. Me quebrou financeiramente na época. Custava os olhos da cara, era R$400 a lata, e ele consumia 10 latas por mês, mas foi o que salvou a vida dele. E o que ele consumia de lata era o que era basicamente o meu salário. E era muito louco. Essa foi uma época muito difícil, muito ruim da minha vida. E aí eu ficava com ele basicamente a noite inteira acordado, com ele chorando, gritando de dor, né, e administrando o meu filho. Isso, inclusive, foi provavelmente o que gerou o autismo que ele tem, um autismo pesado que ele tem. Hoje ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 12. E nesse período eu perdi o hábito de sono. Eu perdi o hábito de dormir. Cara. Tanto que aonde eu dormia de verdade? Eu dormia no ônibus, indo pro Rio. E dormi muito no ônibus. Indo e voltando. Eu dormia. A minha cama era a poltrona da Única Fácil. Né? Sendo que eu sou um sujeito de 1,94 m. Então, assim, digamos que não era o lugar mais confortável do mundo para mim. Com certeza não. Né? Então, era uma coisa muito maluca essa época, porque eu não dormia. E foi quase 1 ano vivendo isso, porque eu rendia a Gisele, mas quem me rendia para eu poder dormir? Não tinha então, opção. eu perdi o hábito de dormir. E depois que ele se recuperou e a gente foi vencendo a alergia alimentar aos poucos, aí primeiro consumia muita carne de rã. Já ouvi falar sobre isso. Porque ele é hipoalergênico, depois foi pro coelho, depois foi para um frango especial lá. Uma evolução. E aí fica aqui a minha saudação ao pessoal do Antenor e Filhos, né? Antenor e Filhos. Que foi o fornecedor da carne de rã na época, que salvou o meu filho, que fez essa recuperação. São hoje meus apoiadores, e um grande abraço para todo mundo. Amigos que a gente faz, que a gente acaba fazendo nessa vida. E isso é muito interessante. Então eu acabei perdendo o hábito de sono nessa época e eu nunca mais consegui dormir. Então, assim, eu durmo 3, 4 horas por dia, as pessoas ficam um pouco assustadas. E às você vezes, dorme sem a vontade de dormir, assim? Você vai por... Não, eu quando apago. Eu quando apago, mas eu apago por 3 horas. E depois eu já acordo. Desperta e já acordo trabalhando. E aí as pessoas ficam um pouco incomodadas, principalmente pessoas colaboradores e tal, porque eu mando mensagem às 4 da manhã, mando mensagem meia-noite. Já avisei que se eu vencer a eleição de Petrópolis, vai ter ligação às 5 da manhã. Então, assim, eu sou um cara meio chato em relação a isso e exijo muito das pessoas que trabalham comigo, e algumas pessoas até reclamam um pouco, porque eu sou um workaholic, né? Eu tenho meu escritório de advocacia, eu tenho uma empresa de marketing digital, porque por conta da minha atuação, mas é de marketing político especificamente, né? Por conta do meu trabalho como cientista político.
E eu ainda estou fazendo a reestruturação de um jornal muito antigo, do qual, assim que a reestruturação ficar pronta, eu também vou ter um pedaço de ações desse jornal, que é a Tribuna da Imprensa, né? O jornal que era do Carlos Lacerda, que nós estamos recuperando. Ele está praticamente todo recuperado. A decisão judicial que eu falei hoje foi exatamente sobre isso. Nós acabamos de vencer. Então, eu acredito que mais um mês e a empresa vai estar 100% recuperada. E dentro do acordo que eu tenho com os sócios de recuperação judicial, quando nós pegamos a empresa devia 60 milhões de reais e tinha 20 milhões em patrimônio, ou seja, estava no buraco total. A gente está fazendo a recuperação e hoje entre a relação dívida-patrimônio, já é superavitário. Que legal. Então, já recuperamos, e não é a minha primeira experiência recuperando uma empresa falimentar. Fui vice-presidente de finanças do meu glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar disso daqui a pouco. A gente precisa entrar nesse assunto. E aí, nessa época, eu fiquei 2 anos como vice-presidente de finanças do Botafogo, e nessa época eu reduzi a dívida do Botafogo de 840 milhões para 715 milhões. Uma redução de dívida de 125 milhões de reais. Então, eu faço esse tipo de coisa, né? Eu já estou habituado a recuperar entidades em estado falimentar, eu já entreguei isso, e é por isso também que eu entendo que eu sou a pessoa mais apta a assumir a Prefeitura de Petrópolis nesse momento, porque a Prefeitura de Petrópolis está em estado pré-falimentar, e se não tiver alguém com pulso firme, que realmente acredita nos princípios da austeridade, da responsabilidade fiscal, firme, querendo trabalhar sério, e que já tenha entregue nesse campo, se não tivesse uma pessoa assim, a gente não vai conseguir sobreviver aos próximos 4 anos. Isso é verdade. Até porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente passou por chuvas aí e desgraças que acabam atrapalhando qualquer curso político, né? E principalmente o curso de manutenção do bem comum, né? Que é algo que a gente passa enquanto vida aqui. Mas então, voltando lá, você voltou à aplicação e aí você se formou aqui e depois foi fazer a faculdade. Isso. E me formei nesse monte de coisas aí. E o bichinho ali, o vermezinho, o verme é uma palavra ruim, né? Mas a formiguinha da política já vinha desde lá de trás, então. Na verdade, muito antes disso. Vamos lá. Primeiro tem uma questão de legado aqui. Meu avô foi o secretário de obras do Lacerda. Olha desse só, Lacerda, né, na Guanabara, um dos maiores engenheiros sanitários que o Brasil já teve. E ele foi quem fez o Guandu, Perimetral, Aterro do Flamengo, uma série de coisas. Existe água na cidade do Rio por causa do meu avô. Que legal. E ele... Então, assim, já existia uma tradição lacerdista por parte de mãe. Por outro lado, meu pai sempre foi um político também, só que à esquerda. Então, assim, e aí é uma coisa muito engraçada, porque era realmente um conflito ideológico muito claro dentro de casa, entre a minha mãe e o meu pai, só que eu sempre perfilei com a minha mãe. E aí tem uma coisa engraçada que o pessoal fala, porque eu sou a cara do meu pai. É mesmo? Assim, tipo assim, você olha, o meu pai é esse sujeito exatamente igual eu, grandão, com a mesma cara, mesmo rosto. É assim, quem olha uma foto do meu pai e olha a minha foto, como também quem olha a minha foto e a foto do meu filho, parece uma coisa só. É impressionante que é uma... Né? Só que eu e meu pai somos diferentes em tudo. Meu pai é de esquerda, eu sou de direita, meu pai é flamenguista, eu sou botafoguense, meu pai é sambista, eu sou roqueiro. Assim, a gente vai pegando as coisas, eu sou cristão, meu pai é politeísta. Então, assim, a gente vai pegando as coisas, eu e meu pai somos diferentes e tudo. E, no entanto, quando olham a cara do outro, tipo assim, não tem como... São os mistérios da vida, né? E tem que ser também muito justo com meu pai. Volta e meia, eu e ele nos desentendemos por conta dessas divergências. Amigo, ele é flamenguista, não tem como se entender a vida inteira. Então, assim, nós temos algumas divergências e tal, só que, obviamente, o amor é sempre mais forte, eu não posso deixar de comentar que com todas essas diferenças, e mesmo com o fato do meu pai ser uma pessoa que eu considero difícil, ele sempre foi um pai que não deixou faltar, né? A pensão estava lá firme e forte, o pagamento da escola, o pagamento do plano de saúde, o pagamento depois da material escolar, plano inglês, em suma. E, religiosamente, de 15 em 15 dias, era fim de semana dele, né? Fim de semana sim, fim de semana não, de acordo com a decisão do juiz. Meu pai estava sempre às 6 horas da tarde, quando chegava do São Vicente, depois da aplicação, às 6 horas da tarde de sexta-feira, estava religiosamente lá, e no domingo, ou me entregando de noite, né, aqui em Petrópolis, lá em casa, ou a minha tia, irmã da minha mãe, passando na casa dele e me levando. Então, assim, era religioso para ele.
E mesmo com essas divergênciazinhas, né, gigantes que a gente sempre teve, ele sempre foi um pai presente e fica aqui o meu beijo pra ele. Que legal. Ô Santoro, com quantos anos que você tá? Eu tenho 41 anos, agora faço 42 em Tem novembro. chance da gente ter estudado junto no São Vicente, cara. Tem chance, cara. Ah, não é possível. É, porque eu tenho 41. Eu saí um ano antes lá. Tem grande chance, cara. Eu tô aqui, eu tenho umas tia imagens. Tia Vera, tia Cristina. Eu não lembro dos nomes, mas tem uma chance Débora. muito grande. Porque eu acho, se eu não me engano, eu acho que só tinham 2 turmas. Eram 2 turmas. Você estudava de manhã ou à tarde? Eu estudava à tarde. Eu estudava à tarde também. Então a gente estudou junto. Eu acho que era uma de manhã e uma à tarde, não era isso? Não, eram 2 de tarde. 2 de tarde. Só que, por exemplo, na quarta série, eu estudei o primeiro semestre numa turma, estudei o segundo na outra por uma questão pessoal. E aí é bem possível que a gente Tem tenha estudado chance. junto. Tem chance. Quando terminou o São Vicente, você estava em que série? Eu saí de lá, se eu não me engano... O São Vicente terminou no final de 92. Foi, eu saí em 91. Eu Você saí em tava em que 91. ano? Eu acho que eu fui pro... Eu acho que eu fiz até o primeiro ano ou o segundo ano lá. Eu em 91 eu tava no terceiro ano. Eu acho que eu era um ano, até porque eu era um ano mais pode ser. novo. Então pode ser. Eu era um ano adiantado. Então pode ser. Terminei o segundo grau com 16 anos. Eu devia ser o seu veterano. Pode ser. Eu devia ser seu veterano. Que eu acho que eu saí de lá pra fazer o segundo ano mas no Santa Isabel. certamente joguei algum intercolegial contigo, naquele campo de terra que todo mundo jogava bola no recreio. Certamente joguei bola com você. Claro. Que loucura! Que loucura. É cidade pequena. Quer dizer, não cidade nem é tão pequena assim, mas tem dessas coincidências. Tem dessas coisas. Certamente a gente jogou um contra o outro nas Olimpíadas. Então, essa época eu tinha um bloqueio, cara. Eu não participava dessas coisas assim. Por quê? Não sei, cara. Não sei explicar. Eu sei que eu me lembro da sensação assim, eu ficava travadão, não conseguia. Sério? Dancinha de festa junina. E eu fazia tudo lá. Eu ligava um botão de pânico ali. Naquele campão de terra, todo recreio jogava bola ali. Aí eu ia pra lá e tal, brincava, mas... Todo recreio. E como era um campo, quem não conhece São Vicente, era um campo de terra quase de dimensão oficial, era um negócio gigante. Então, assim, tinha que jogar 11 contra 11 mesmo com... 10 anos de idade, 9 anos de idade, a gente jogava no campo grande. Então, assim, metade do recreio a gente passava olhando a bola longe. Era engraçado, correndo, olhando a bola longe. Velho, é muito engraçado isso, mas eu tive lá esse ano há pouco tempo. Desde então eu nunca tinha voltado, cara. Eu voltei esse ano. E dizem que tá lindo, né? Que a Universidade Franciscana é maravilhosa. Tá lindo e, assim, tudo muito bem cuidado. Algumas coisas mudaram, né? Sim. Mas, foi saudosista demais a visita lá, cara. Vale a pena você chegar lá e o pessoal deixa você entrar. É mesmo, assim? É aberto, eles são super abertos. Se eu me tornar o prefeito da cidade, Deus queira que sim, eu certamente visitarei, até por uma questão institucional, né? Sim. Então vou deixar isso marcado, registrado, porque é uma ótimos, vontade cara. que eu tenho. Eu tô falando agora de... Inclusive, eles têm um espaço lá, que foi o espaço ao qual eu fui participar nesse momento agora esse ano, que eles alugam um auditório lá bem bacana. O auditório, porque tinha, na minha época, tinha o Peladão lá atrás, né? Que fica na entrada do Valparaíso, isso aí. Que era por onde a gente entrava, vindo com a Kombi. Isso aí. Eu descia na Kombi ali naquela ruazinha. Isso, exatamente. A ruazinha tá lá também. Tá lá também, a ruazinha né? Permanece. E ali tinha aquele campo ali, que tinha aquela quadra, que era uma areia horrorosa, cinza, horrível. Mas pó de pedra, o famoso pó de pedra. Era um campo de pedra. É isso aí. Coisa de maluco. Terra e sangue. Terra e sangue, total. Coisa de louco. E também tinha na UERJ, né? Porque eu tinha lá, também. Agora eles entraram em extinção, né? Totalmente. E aí eu vou lançar aqui... E lá na UERJ, inclusive, foi trocado. A gente chamava a pelada de sexta-feira lá na UERJ de Sangue e Areia. Sangue e Areia, total. E foi trocado por grama sintética artificial. E aí eu quero lançar aqui um desafio pro pessoal que estiver nos assistindo aí e os aficionados de futebol. Desde quando que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo? Fez 20 anos. Fez 20 anos. E passa rápido, 22. Né? Passa rápido. Muito rápido. 22 anos que o Brasil não ganha uma Copa. Há quantos anos está extinto os campinhos de... Não, isso aí está totalmente relacionado. No Soccernomics, eu imagino que você... Porque se você leu A Bola Não Entra Por Acaso, eu imagino que você tenha lido o Soccernomics. Também fala sobre essa questão. E um dos motivos pelo qual o Brasil virou um celeiro de craques era exatamente o fato primeiro, de você treinar muito, né? E treinamento gera excelência. Sim. E depois porque...
o brasileiro era obrigado a se inventar dentro do processo de jogo em condições muito adversas. E aí, quando chegava a uma condição de estrutura de alto nível, como você era treinado na condição adversa, você voava. Mole, era isso, e isso se perdeu. E hoje criou-se uma... Como é que eu vou colocar aqui? Um nível de padrão, né? Alto, do alto nível de futebol jogado, né? Você teve no Botafogo, você viu isso. Tanto que o Botafogo está performando super bem hoje por estar indo atrás desses caminhos. Assim como outros clubes do Brasil. O nível do alto padrão no futebol hoje, ele até pela globalização, até pelo nível de conhecimento e informação que é disseminado facilmente pela sociedade. Cara, qualquer um, lógico, vai precisar de investimento, mas qualquer um consegue implantar um modelo desse e aí ficou igual para todo mundo. Ficou. Daí eu tava vendo, não sei se... Mas o diferencial do Brasil sempre foi a dureza e não a moleza. Exatamente. No que tange ao futebol do Brasil. Ao passo que isso falta... É uma frase que muitas pessoas da direita falam que é verdadeira, né? Tempos difíceis, né? Geram homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos. E aí você acaba tendo um ciclo. Né? É interessante. Eu já me peguei pensando nisso algumas vezes. Não, é um fato, é fato. Já que você falou agora sobre essa questão, existe coisa boa na direita, na extrema direita, e existe coisa boa na extrema esquerda? Na extrema esquerda, não. Em hipótese alguma. Hipótese alguma. A extrema esquerda, até porque a extrema esquerda ela é uma esquerda autoritária, né, antidemocrática no extremo, e ela tem todo um raciocínio de, vamos dizer assim, esvaziamento do indivíduo. O marxista clássico, a gente tem que deixar isso muito claro, ele não enxerga o humano como um indivíduo, ele enxerga como um instrumento de classe. Marx escreve isso nos livros dele. Você só é um ser humano na medida em que você tem consciência de classe e está dentro de um processo de instrumentalização da classe. Senão, você pode ser, inclusive, desumanizado sem nenhum problema. E isso é um problema muito grave dentro dessa ideologia. A extrema-direita, primeiro que eu costumo, de maneira muito clara, dizer que o nazismo ele não é extrema-direita, ele é um movimento de esquerda, ponto. O nacional-socialismo, o nome é esse, e eu mantenho isso, muita gente, não sei o que, vai gritar, mas, na minha opinião, um movimento político que é baseado no Estado, que é uma coisa muito esquerdista, em coletivismo, que é uma coisa também de esquerda. O próprio conceito do Volksgemeinschaft, né, que é o espírito do povo, né, o espírito do povo alemão, né, que pode ser encarnado em um grande líder concentrador de poder, também é uma visão de esquerda, não é uma visão de direita. Para mim, quando a gente fala de extrema direita, eu estou falando de um anarquismo de mercado extremo, dentro do anarcocapitalismo. Isso para mim que é extrema direita. Para mim, nazismo está do outro lado, tá? Agora, o que tem de bom na extrema-direita, assim entendido como anarquismo de mercado? Tem uma defesa intransigente dos processos de liberdade econômica que eu acho interessante, mas tem uma falta de ordem que é preocupante. Então, eu jogando o nazismo para a esquerda, porque nazismo é esquerda, a extrema-direita, que para mim é o ultraliberalismo radical, ele tem uma boa visão econômica, gera processos econômicos interessantes, e a defesa de um livre mercado é sempre interessante, mas a falta de processos, a falta de valorização da tradição, da ordem, da paz social, gera problemas para esse ultradireitismo liberal extremo do anarquismo de mercado. Estudei muito já sobre isso, né? Tenho até alguma coisa escrita sobre isso, mas ele tem esses problemas que
eu considero essencial você ter aí, dentro de uma pegada mais conservadora, a ideia de que você tem que, com prudência, você tem que respeitar os processos sociais, não romper com o tecido social e experimentar novas ideias com prudência, a política da prudência que o conservadorismo tanto fala. Então, eu tenho muito de liberalismo, essa defesa forte da liberdade econômica, mas também tenho muito de conservadorismo dessa ideia de respeito à ordem, à paz social, ao não rompimento do tecido social e à experimentação de novidades através de um processo de prudência. Bacana. E você acha que o Bolsonaro é um símbolo para a extrema-direita que se assemelha ao que o Hitler fez na Alemanha? Não, Bolsonaro e Hitler não tem absolutamente nada. Mas você acha que porque a esquerda aponta um pouco isso, né? De que talvez o excesso do bolsonarismo, vamos dizer assim, faria com que lá na frente isso explodisse. Vamos lá. Bolsonaro, até onde me consta, eu não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-lo, tá? Até claro. porque o Bolsonaro, numa relação pessoal comigo, me decepcionou muito. Pessoalmente, na minha relação pessoal com ele, fui eu que, todo mundo sabe aqui, ou quem não sabe, fica sabendo agora, eu era o presidente do partido do Bolsonaro. Eu trouxe o Bolsonaro. Quem bancou a festa do Bolsonaro no Metropolitano em 2016 fui eu. Ah, é? Financeiramente falando, foi eu que banquei. É mesmo. Isso, eu era o presidente do partido na época, quem trouxe fui eu. A pessoa que depois foi ser o vereador do bolsonarismo da cidade, que é meio que um pupilo meu, não está comigo nessa eleição, mas é um pupilo meu, fui eu que banquei o vídeo lá, famoso do Bolsonaro falando vote nesse fulano e tal. Foi um vídeo que foi gravado no meu celular a meu pedido. Então, assim, isso tudo tem que ser deixado claro. Na última eleição municipal, não, em 2016, né? Então, em 2020 você ainda estava nessa... Não, eu e ele, a gente seguiu caminhos distintos no final de 2017, porque eu tinha construído um partido para ele, o Patriota. Ele fez um acordo com o presidente do Patriota para ir para o Patriota, a gente tinha transformado o PEN em Patriota, para ele ir para lá. E aí o Bolsonaro, na época, foi iludido por uma pessoa chamada Bebiano a não completar o acordo com o Patriota, e aí foi para o PSL, foi toda aquela confusão envolvendo ele e o Bivar, né? E aí o resto é história. Mas o projeto que eu e o Flávio tínhamos construído para o Bolsonaro em 2017, que era o Patriota, ele acabou não se concluindo, e aí naquela época, como eu fiquei muito frustrado, porque eu tinha feito um trabalho muito bonito pro Bolsonaro ter um partido de direita de verdade para chamar dele, e o presidente do Patriota na época, ele era bolsonarista mesmo, o Adilson. Tanto é que depois, quando o Patriota acabou, ele foi pro PL e virou deputado federal do Bolsonaro. Você vê, foi um erro histórico do Bolsonaro. O Brasil não tem hoje um partido, vamos dizer assim, de direita conservadora, porque o Novo ele é um partido liberal conservador, ele não é um partido 100% conservador. Ele trabalha em todos os espectros do liberalismo, do social-liberalismo ao liberalismo conservador, do qual eu faço parte, né? Mas um partido conservador, né, genuíno, que era o que eu estava construindo pro Bolsonaro, que era o Patriota, ele acabou não existindo, não acontecendo, exatamente pelo fato de o Bolsonaro, naquele momento, ter sido iludido pelo Bebiano e ter ido para outro projeto, e não para o projeto que eu e o Flávio montamos para ele. Tá chegando um cafezinho pra gente aqui. Mas ele não tem nada a ver com Hitler, pelo amor de Deus. Hitler era um agente de esquerda. O Bolsonaro tem muitos problemas. Apesar dele ter usado, teoricamente, ali o poder de... Você acha que o início do nazismo ali... Porque ele entrou pelo poder... Pelo voto. Pelo poder do voto, né? Sim, o Hitler, sim. Ele não foi entrando com uma política, sei lá, pode chegar, pode deixar, por favor. Fica à vontade. Faz umas fotos pra gente aqui, irmão. Opa, obrigado, querida. Desculpa o trabalho, tá? Essa é a Luana do Café das Delícias delas, que fica aqui no... Mas você acha que eu não conheço? Você acha que eu não sou um cliente, que sempre que eu venho aqui... Ela até sabe do biscoitinho que eu gosto. Tem isso também. Amigo. Não, só sabe como trouxe aí. Obrigado, Lu. Aí. Desculpa, tá? Viu? Obrigado, querida. Desculpa, tá? Então, voltando, Bolsonaro e Hitler não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bolsonaro ele é um agente de direita. Eu tenho
eu tenho minhas diferenças com ele, mas respeito muito o Bolsonaro. Hitler, por exemplo, do ponto de vista de gestão econômica, era uma pessoa de esquerda mesmo. Né? Esquerda mesmo. O Bolsonaro entregou a economia do Brasil para um liberal convicto, que é o Paulo Guedes, e eu não sei se você sabe, de certa forma, eu fui o avô desse processo. Ah, é? Eu apresentei ao Bolsonaro o Winston Ling, um empresário amigo meu, que era patrocinador do Instituto, que é até hoje patrocinador do Instituto Liberal, que era o instituto que eu era o presidente na época. E aí o Winston apresentou Paulo Guedes para o Bolsonaro num encontro em que eu estava. Que isso, que legal. Então, assim, eu gosto de certa do Paulo forma, Guedes. Eu sou um avô disso, eu sou um fã. Então, assim, seria impossível para um sujeito de esquerda como Hitler botar um ministro liberal na economia nazista. Impossível. Com certeza. O Hitler, ele nacionalizava empresas, o Bolsonaro desnacionalizou empresas. Então, assim, quando se fala qualquer tipo de equalização entre Hitler e Bolsonaro, é um enviesamento esquerdista nojento e uma dissociação da realidade. Claro. Dissociação da realidade. Agora que você citou uma coisa legal aí. E de novo, eu tô usando aqui. Eu sou de direita, sim, não necessariamente um bolsonarista. Eu sou uma sim, pessoa de direita, sim. liberal, conservador, Sim. que tem pontos em comum com o Bolsonaro, pontos divergentes, mas o respeito muito enquanto presidente que entregou muitas coisas boas para o Brasil. Sim, claro. Lei da liberdade econômica, de burocratização, desnacionalização de várias coisas, do ponto de vista de infraestrutura, novo marco do saneamento, uma série de intervenções importantíssimas, em especial levar água e terminar a transposição do Rio São Francisco. Eu tenho muitos elogios ao governo do Bolsonaro. Tem algumas críticas também. Ele não ter privatizado a EBC, ele ter tido algum tipo de relacionamento com o Centrão, que é uma coisa que eu não tenho diálogo. E dá para se ver isso muito ao longo da campanha, né? Eu bato muito nisso. Então, assim, eu tenho minhas críticas? Tenho. E divergências tenho, mas também louvo muito. Não é o meu presidente favorito de todos os tempos. Meu presidente favorito de todos os tempos é o Campos Salles, é um papo para um outro dia. Mas respeito muito o Bolsonaro como top 5 dos presidentes. Eu botaria ele hoje como o terceiro melhor presidente que o Brasil já teve. O segundo, para mim, é o Café Filho. E botou Eugênio Goudin como ministro da Economia, que também, naqueles 2 anos em que ele assumiu como presidente, ele também fez desestatização, liberalização da economia, isso planejamento de longo prazo. 50 aí... Cara, dá uma olhada no Café Filho. O Campos Salles é de 1898 a 1902. Que legal. Esse foi um gênio. Foi um gênio. Pegou a economia... E um gênio esquecido, porque quase não se fala dele. E o ministro da Economia dele, Joaquim Murtinho, é uma referência intelectual pessoal minha. Né? Que bacana. Não, e o próprio Campos Salles também. Quem tiver a oportunidade de ler o livro dele da propaganda da presidência, genial o livro, onde ele conta a história de como ele foi fazer a renegociação da dívida externa brasileira junto aos Rothschild. Ele criou o Funding Law, ele assinou um compromisso com os credores do Brasil para pagamento de toda a dívida pública do Brasil em 63 anos. Ele reestruturou a dívida pública do Brasil para que em 1965 o Brasil não tivesse mais dívida. Que isso, cara. Assim, gênio, reduziu a base monetária para acabar com a inflação. A gente vivia, na época, o encilhamento do Rui Barbosa. A inflação brasileira era cavalar. O cara, em 4 anos, instalou meritocracia e tecnocracia real no governo dele, reduziu os gastos públicos, fez planejamento de pagamento de dívida de longo prazo, 63 anos, criou as condições para dar as garantias para pagamento dessa dívida. O cara é genial. Assim, genial. Criou a política de estados, que as pessoas chamam de política de governadores, que na verdade foi a descentralização de poder no Brasil, que é vendido pela esquerda varguista como sendo uma coisa de volta de cabresto. Não foi nada disso. Ele quis descentralizar o poder. Quem é que descentraliza poder no Brasil? Ninguém. Cada vez mais é concentração de poder. Brasília. Ele quis fazer o processo reverso. É massacrado pela historiografia marxista e varguista no Brasil. São certas pessoas, e é o avô do deputado federal do Novo, Ricardo Salles.
É mesmo? Que isso, cara. Que legal. Bacana, muito doida. Vai, então, vai ter que ter mais conversa pra gente entrar nesse eu tô assunto. sempre à disposição, porque a gente vai acabar tendo que voltar para Petrópolis. Mas se você me perguntar, quem é o grande homem público da história do Brasil para mim? Primeiro, Carlos Lacerda. Que é meu ídolo pessoal, né? Tem uma relação familiar envolvida, etc e tal. Segundo, Campos Salles. O Santoro. Fala pra mim. Eu quero fazer muito do assunto. Não tem problema, isso faz parte. Você é primo do Rodrigo Santoro? Tem algum... Essa pergunta deve surgir todo dia, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Eu certamente devo ter, mas deve se ter, eu né? tenho... Não... Inclusive, fica aqui o nosso chamado para ele. Mas se eu tenho, não é uma relação próxima. Você sabe que eu já mandei convite para ele algumas vezes e ele nem respondeu. Lógico que nem viu, né? Caiu lá naquela caixinha esquecida do Instagram e nem viu. O Rodrigo Santoro, se você é vizinho dele, primo dele, bate na porta dele e fala pra ele ser um pouco humilde e vir aqui conversar com a gente. Eu duvido que ele venha. Mas quem sabe ele vem ainda. Uma delícia esse biscoito. Bom demais, né? Bom demais. O Santoro, eu queria fazer um link, cara. Disso que você tá... primeiro que eu tô bebendo um pouco aqui dessa coisa da ciência política, claro. Que eu acho que todo mundo fala sobre política, é igual o técnico de futebol da seleção brasileira. Todo mundo sabe dizer que o Dorival não é o cara certo para estar lá, eu também acho que não é. Todo mundo acha que tem que vir um cara de fora ou não, ou bota o Renato Gaúcho e não tem ninguém dentro de casa. Essa é uma história que rola. E política é igual, todo mundo sabe quem tem que ser o melhor, todo mundo tem uma resposta. Você vai perguntar, qualquer pessoa que passa aqui na rua, a pessoa vai falar, não é esse, tem que ser aquele, atravessa a rua, vai vir outro, né? Mas entender sobre ciência política vai além disso. Sim. Estudar sobre isso, acompanhar isso é muito diferente do que simplesmente opinar. Essa própria distinção direita e esquerda que você trouxe aqui, as pessoas já... Muita gente que assistir esse episódio vai ficar chocado com o fato de eu ter jogado o Hitler para a esquerda e não deixado ele na direita. A distinção atual de direita e esquerda, ela é baseada num livro de um cientista político italiano chamado Norberto Bobbio, e ele traça a distinção linear, e existem discussões muito grandes acerca se uma divisão linear da política é válida ou não, tá? Essa divisão linear direita-esquerda, ela vem muito de um livro do Bobbio sobre esse tema, e ele traz como parâmetro a ideia de que todos os movimentos políticos que tendem a valorizar a liberdade sobre a igualdade são de direita. Enquanto que todos aqueles que buscam valorizar a igualdade sobre a liberdade são de esquerda. E aí deixa muito claro que por essa perspectiva, que é a perspectiva padrão da ciência política moderna sobre o que é direita e esquerda, que o nazismo é de esquerda e não de direita. Perfeito. Agora, não é a única modalidade de análise política, tá? Dentro de um espectro político. Você tem um aspecto cartesiano, em que, na verdade, ele não é linear, e você tem que fazer através de dois eixos, o eixo liberdade econômica e liberdade individual. Você tem até mesmo... Que faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Que foi o Nolan que desenhou esse projeto pela primeira vez. Você tem até análises multidimensionais do processo político, 3D, 4D. Eu já vi compasso ideológico de 8 dimensões. Que isso? Em teste de internet. Que isso? Então, assim, essa discussão ela é muito mais complexa do que se imagina. Muito mais complexa do que se imagina. Eu sou muito leigo no... Eu acho que eu já sou muito menos leigo do que eu imagino, eu digo que eu seja dentro da política, mas... Cara, essa guerra que às vezes é chata da direita contra a esquerda e onde ficar, puta, vamos caçar um podre dele pra gente dizer que ele é péssimo e nunca admitir algo que o outro lado faça. Bom, isso pra mim é um saco que eu não tenho, assim, a paciência pra acompanhar. E uma coisa que, assim, no geral... isso aqui eu vou guardar pra ali pra frente pra gente citar sobre isso. Mas eu quero fazer um link sobre isso que você falou quando você estava colocando da situação do nacionalismo e tudo mais, e da questão, inclusive, do como vai se encadeando uma questão profissional e de alianças dentro da política. Sim. E que ela é inerente, e o livro tá ali, né, da bola não entra. Deixa eu pegar ele. Claro, fica à vontade aí. Eu vou deixar o link na Amazon para quem quiser compra que vale a pena você ler esse livro aqui, devorar esse livro, é muito interessante. Ele é uma síntese breve do como o futebol explica o mundo e ele fala sobre... Por favor. E ele fala sobre... Ele faz essa relação do futebol com a política no Brasil. Super interessante. Ferran Soriano. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse livro,
ele me abriu um pouco a mente sobre essa questão política e que ela tá muito inerente ao futebol também. Como é que você chegou no futebol? O quê? Que você foi chegar e se aproximar do como é que do eu cheguei envolvimento? lá no Botafogo? Já era torcida, né? Isso, em 2005. Aliás, como que você se tornou torcedor do Botafogo, já que teu pai era flamenguista, a mãe era botafoguense? Essa história é maravilhosa. Eu não acredito que você perguntou isso. Viu só? Vamos lá. 1988, eu tinha acabado de fazer 6 anos de idade em novembro. Meu pai me deu um campo de futebol de botão e um kit com os botões dos 12 grandes clubes do Brasil. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. E aí, muito engraçado, meu pai é um sujeito um pouco difícil, como eu falei pra vocês, e na época ele me levava pros jogos do Flamengo, né? Eu me lembro de eu ter visto um Flamengo e Bangu pelo Campeonato Brasileiro, Bangu na primeira divisão. Que isso é história, isso é história. Maracanã, 1978, eu com camisa do Flamengo e meu pai do lado. Se eu não me engano, Neto jogando no Bangu nessa época. Aí eu não lembro, acho que era. Vou ficar devendo pela essa. História só, porque... Mas 1988, e aí, em 1988, quando eu fiz 6 anos, o meu pai me deu um jogo de botões com os 12 grandes clubes e meu pai só jogava com o botão do Flamengo. E ali que você percebeu Aí ele só jogava com o botão do Flamengo e eu podia escolher entre os outros 11. E aí, entre os outros 11, era muito engraçado. O botão mais bonito, assim, disparado, era o botão do Botafogo. O botão do Botafogo era um botão todo preto, com aquele estrelão branco em cima. O botão era lindo. Reluzente. Era lindo o botão. E aí o meu pai jogava com o botão do Flamengo e eu jogava com o botão do Botafogo. Todo santo dia. E eu apanhava que nem ladrão. Porque o jogo era Vera, ele não... Meu pai, como eu te falei, meu pai era uma pessoa muito competitiva e muito difícil. Eita, nós. Entendeu? Muito de eu ter sido forjado enquanto liberal conservador também vem de um conflito intelectual que eu tinha nos jantares com meu pai. Então eu me radicalizei um pouco à direita, porque eu tinha que no jantar me contrapor às ideias que eu discordava do meu pai. Então meu pai me impulsionava e me apertava até o limite. Caramba. Então assim, meu pai sempre foi um cara que me exigiu intelectualmente, moralmente muito, mas no sentido contrário, no sentido de esforço em contrário, né? Então era muito difícil. Ele provocava um embate. Meu pai provocava o embate. E se você concordasse, acabava o embate. Exatamente, só que aí era um problema de personalidade minha, eu nunca concordava. Então a gente esticava até o final. Bem, Botafogo e Flamengo. Meu pai sempre com o Flamengo e eu sempre com o Botafogo. E aí ele foi criando essa rivalidade. Eu fui me identificando com o Botafogo e ele com o Flamengo. E ele sempre me arrepiando no jogo. Pá, pá, pá. Aí veio novembro de 88, dezembro de 88, março de 89. Em março de 89, num desses fins de semana do meu pai, eu venço o meu pai no jogo. Nossa! Eu com 6 anos de idade, venço, porque eu ficava treinando. Porque aí eu também, como eu falei, eu era obcecado em vencer meu pai. Eu venço meu pai e saio gritando pelo apartamento dele no Flamengo. Ele morava no Flamengo. Até o... Ele morava no Flamengo, na Marques de Macedo. Aí eu saí gritando pelo corredor do fogo, fogo, fogo. Meu pai viu o que aconteceu e sumiu com os meus botões do Botafogo. Mentira. Meu filho, de hoje em diante, você só joga com o Flamengo. E eu jogo com qualquer outro. E eu jogo com qualquer outro. E ele sumiu com os botões do Botafogo, tô te falando. E aí eu não quero meus botões de Botafogo, cadê meus botões de Botafogo? Botafogo, Botafogo. A minha tia, irmã da minha mãe, que não gosta do meu pai por conta dos meus... Minha tia é muito cristã, na época evangélica, hoje católica, mas muito cristã, cristã. Sempre teve muito triste com a separação, né, com a dissolução da família. E não gostava do meu pai. A família da minha mãe toda tricolor, tá? Como bons italianos que somos, todo mundo do Rio, todo mundo tricolor. E a minha tia tricolor, vendo aquela história, deu amuado, triste. Vamos, Botafogo, Botafogo. Meu pai me tirou os botões de Botafogo, meu pai... E a tia tricolor vira e fala, meu filho, o que seu pai acha dessa história de você ser Botafogo? Aí eu, tia, eu me lembro dessa cena. Isso tu com 6 anos. Semana seguinte, ela me aparece com uma mesa de botão,
3 kits de botões do Botafogo diferentes. Camisa do Botafogo, short do Botafogo, meia, flâmula, bola. Pensa em produtos do Botafogo, ela comprou tudo. Torcedora do Tricolor só pra encher o saco. Isso é o que eu chamo de botafoguencização. Isso, total, feita por uma Tricolor. Por uma Tricolor. Jogou, tá aí, meu filho, você quer ser Botafogo? Seja feliz. Seja com tudo. E aí, pô, eu ficava... E tu foi ao delírio. Aí eu fui ao delírio, eu ficava treinando e tal, jogando Botafogo contra Botafogo, dentro da minha casa, eu contra mim mesmo. Bem, veio a final do estadual daquele ano, 89, Botafogo contra Flamengo. Histórico gol do Maurício. Histórico gol do Maurício, você sabe a história. E aí veio a final, eu todo de Botafogo, meu pai já desesperado com aquela história. Você viu o jogo com ele? Não vi o jogo com ele. Mas, torcedor, ali eu já era muito Botafogo. Aí meu pai, naquele fim de semana, né, no fim de semana anterior, vira e fala, meu filho, vamos fazer uma aposta. E o Botafogo, beleza, com um time bom, mas o Flamengo tinha Zico, Moser, Leonardo, Zinho. Era um time avassalador. Era o time. Era o time. Meu pai, e o Botafogo há 21 anos sem ganhar título. Meu pai vira pra mim, meu filho, vamos fazer uma coisa. Se o Flamengo ganhar o campeonato, você vira Flamengo. Mas se o Botafogo ganhar o campeonato, eu viro o Botafogo. Nossa. Tá bom, pai. A mão apertada. 6 anos de idade contra o pai que era referência. O Botafogo ganha 1-0, gol do Maurício. Ou quando meu pai vai me pegar no fim de semana seguinte, minha mãe faz questão de provocar também, me bota todo de Botafogo. Eu lembro do meu pai chegando, abrindo o portão de casa, me vendo na portinha da entrada da sala. Mas que benção! E tá. Aí eu saí correndo, aí depois a gente desceu, eu me lembro dessa coisa, marca criança. Marca criança. Aí a gente descendo, né, no carro velho dele, na década de 80 ainda, né, os carros eram muito ruins, né? Aí o meu pai descendo, injuriado da vida, descendo, cara fechada. Aí eu, pai, a gente agora é Botafogo junto, Aí o meu pai, que Botafogo o quê, meu filho? Que Botafogo o quê? Eu não vou ser Botafogo droga nenhuma. Mas, puto da vida que o Flamengo tinha perdido. E a criança acredita, né, cara? Mas, pai, você prometeu pra mim que se o Botafogo fosse campeão, a gente ia ser Botafogo junto. Meu filho, contente-se com o fato de eu deixar você ser Botafogo. Ele só falou essa frase. Contente-se com o fato de eu deixar você ser Botafogo. Quieto fiquei. Quieto terminei o resto da viagem. E nunca mais entrei nessa questão com meu pai. Pois chegou a hora. Como é que é o nome dele? Washington. Seu Washington. Chegou a hora, estamos em 2024, às vésperas da eleição municipal para a Prefeitura de Petrópolis. Ele continua no Rio? Continua no Rio, carioca. Seu Washington, chegou a hora. Não, gaúcho. Meu pai é gaúcho. Se mudou pro Rio com 4 anos de idade. Não tem problema, mas a gente vai dar um jeito. Nós vamos conseguir uma camisa do Botafogo para enviar para o senhor com seu nome gravado. Nós vamos conseguir com o marketing do Botafogo essa história. Eu vou fazer essa história chegar no marketing do Botafogo. Seria muita provocação. E isso vai chegar pro senhor aí. A gente quer ver o senhor vestindo essa camisa e cumprindo, honrando aquilo que o senhor prometeu lá atrás pro seu filho. Que agora é um homem formado, doutor. Isso então, nunca vai acontecer. Vai acontecer. Seu Washington, vamos lá, né? E você sabe que eu sou ex-botafoguense, né? Pô, eu pulei da barca, eu pulei num dos últimos rebaixamentos. Acho que no penúltimo rebaixamento eu falei, não aguento mais. Aí eu desisti. Minha filha mais velha permanece, foi pro estádio sem mim, descobriu os estádios sem mim, aí e continua apaixonado pelo Botafogo, tá firme e forte. A mais novinha não entende nada ainda. Adora futebol, mas não entende nada ainda. Não. Mas... Que triste agora. Mas quem sabe já estão convidados. Só, o Rafael já está convidado para estar aqui com a gente, o lateral. O muro tá baixo, tá? E o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também está convidado para vir aqui. Ambos são petropolitanos. Dois petropolitanos que são do elenco do Botafogo. Exatamente. Então agora, quem sabe eles conseguem me convencer do contrário. Meu querido, o muro tá baixo, volta. Né? Mas tem um marketing também por trás disso, né? Tem um marketing por trás disso também. Mas... E aí você foi trabalhar no Botafogo? Não, na verdade eu nunca trabalhei no Botafogo. Em 2005, virei sócio do Botafogo. Legal. Sócio. Comprei o título. Sócio de título. Eu, quando botafoguense, eu queria ser sócio proprietário. Eu não queria ser sócio torcedor. Eu queria ser sócio proprietário. Comecei a ajudar sendo um colaborador, sem estar na gestão, mas sendo um colaborador da gestão Bebeto.
Legal. Eu era do movimento que dava sustentação política. Que era uma boa gestão, a gestão do Bebeto. Sim, cara. sem dúvida. Eu era do movimento que dava Bebeto de sustentação ao Freitas. Bebeto. Aí depois, quando veio a eleição do Maurício, houve um golpe ali na eleição do Maurício Assunção, Ah, é? que tem raízes em Petrópolis também. Tem raiz. Houve um golpe ali. E o meu movimento político não teve chapa. Não conseguiu montar a chapa por conta de um golpe que aconteceu. E aí, assim, já ali, né? Fui contra. Depois o pessoal foi até aderindo. Aí, como eu era contra e via que tava tendo esquema, eu sou um cara muito chato com isso, eu não aceito. Eu saí. Muito importante dizer isso. Nessas duas gestões do Maurício, o Maurício assumiu o Botafogo com uma dívida de 230 milhões de reais, entregou com 840 milhões de reais. Quando aí a gente vence na oposição, a gente vence a eleição com o Carlos Eduardo Pereira, morador de Petrópolis, de Itaipava, do Vale das Araucárias, sim, morador de Petrópolis mesmo, mora aqui mesmo, né? Vai ao Rio todo dia e volta como outros 20 mil petropolitanos, eu incluso fazendo. Ih, que legal. Tá convidado então pra gente bater um papo aqui e contar essa história. Um cara nota 10, ele é o presidente da Gapamá, que é um grupo de proteção animal muito forte de Itaipava. Sim, é um cara super engajado nessa questão da causa cara. animal, né? Meu abraço, meu presidente, Carlos Eduardo, sempre eterno presidente. Eu fui o vice-presidente de finanças dele. Ganhamos a eleição e aí, né, já com o Botafogo rebaixado para a segunda divisão, reestruturamos o clube. Quando eu saio do clube, ainda não cheguei a completar o mandato dele, porque eu fui convidado para ser professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e estruturar o think tank de liberdade econômica do Mackenzie, que era o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu era o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro na época, ou seja, tinha todo um... Eu tinha todo um know-how, né, de administração de think tank. O que é think tank, para o pessoal entender, né? São entidades que defendem causas políticas, tá? Que legal. E o think tank de direita mais antigo do Brasil é o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, do qual eu fui o presidente durante muitos anos. Eu era o presidente do Instituto Liberal. O Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, queria criar um instituto de direita defensor da liberdade econômica, da desburocratização, etc e tal. E como eu era o presidente do IEL e o pessoal gostava do meu trabalho, eu fui convidado para fundar o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e fui o primeiro diretor-presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu morei quase um ano em São Paulo. Que legal. Depois voltei, né? É muito difícil, estava muito difícil essa ida e volta. E, na verdade, eu tive um problema gravíssimo, eu falo sobre isso daqui a pouco. Acho que foi o único lugar que eu posso dizer que eu saí pela porta dos fundos, mas daqui a pouco eu conto a história, para não perder o assunto. E aí, mas eu acabei indo para São Paulo por conta desse convite, e aí eu tive que abrir mão de ser o vice-presidente do Botafogo, mas eu fui eleito para um cargo que não era remunerado. Então, na verdade, eu me doei para o Botafogo. Eu não fui remunerado em momento nenhum. E eu gastei dinheiro. Tá? Isso aí que período? Que ano? Foi de novembro de 2014 até mais ou menos meio para o final de 2016. Legal. Tá? E, nesse período, eu reduzi a dívida do clube de 840 milhões para 715. Também nesse período, nós subimos para a primeira divisão, nos mantivemos, depois nos classificamos para a Libertadores sem dinheiro de SAF, só no amor, só no amor. E fomos campeões da segunda divisão, né, da Série B em 2015, com a 8ª folha salarial dos 20. Que isso. Você no Soccernomics, você leu que folha salarial faz toda a diferença, mas tão importante quanto ter uma folha salarial alta é ter camisa, que é o caso do Botafogo, e ter pagamento em dia. Durante a minha gestão, todos os pagamentos do Botafogo foram em dia. Eu demorei uns 3, 4 meses para regularizar, né? Mas a partir do momento que eu regularizei, eu com muita responsabilidade fiscal, sendo chato, o Antônio Lopes, que era o gerente de futebol do Botafogo na época, ficava desesperado comigo, mas me respeitava. Até hoje, se me encontra na rua, respeita pra caramba. Quem indicou o Ricardo Gomes para assumir o Botafogo na subida, né, quando o René Simões foi demitido, fui eu. Eu falei, olha, o estilo do elenco é para esse tipo de perfil. O Ricardo Gomes tinha tido o problema do AVC, estava fora há muito tempo, estava falando, inclusive, com afasia, só que aí veio muito também da questão... Ele tá bem hoje? Ele tá bem hoje? Ótimo, tá como diretor da CBF. Ah, legal. E ele tava com uma afasia gravíssima na época, eu me lembro. falava muito arrastado.
bocado ainda naquela época, hoje está bem melhor. E aí vem aquela história eu já ser pai de pessoa com deficiência, ele com aquela deficiência que, obviamente, não o limitava do ponto de vista de trabalho, mas gera problemas, né? Era uma afasia muito grave, ele já muito, né, debilitado também do ponto de vista motor. Mas aí é aquela história, né? Todo mundo falou, pô, mas o cara teve um AVC, quase morreu, tá com afasia, não fala direito, não sei o quê. Eu falei, não, ele é inteligentíssimo, não houve nenhum problema cognitivo com ele, pelo contrário, o cara que estudou mais nesse período, chama ele, porque ele é o perfil de técnico que precisa. Quando ele assumiu, a gente um cara que tem inteligência. Inteligência absurda. A gente estava em 5º lugar quando ele assumiu, ganhamos o campeonato com 2 rodadas de antecedência. Com a 8ª folha salarial, mas pagando em dia. Essa é a diferença. É a tal da responsabilidade fiscal, que é a minha diferença em relação aos meus concorrentes. Eu, do ponto de vista acadêmico, defendi responsabilidade fiscal, liberdade econômica, desburocratização a minha vida inteira. Do ponto de vista de exercício profissional, como vice-presidente do Botafogo, entreguei um clube funcional porque fazia responsabilidade fiscal e pagava em dia. Como gestor público, como presidente do Instituto Rio Metrópole, fiz a maior privatização da história do Brasil. Criei uma autarquia estadual autossuficiente que devolve o dinheiro para o Estado em vez de tomar dinheiro. Ou seja, eu financio o Estado do Rio de Janeiro hoje com o trabalho que eu fiz. Isso é responsabilidade fiscal. Agora você vai pegar os vereadores que estão disputando comigo, o prefeito, o ex-prefeito, você não vê nenhum. O que você vê, na verdade, eu vou fazer isso, eu vou inventar aquilo, eu vou fazer indicação de criação de não sei o quê, indicação de criação daquilo. Você não vê nenhum concorrente meu falando em vamos gastar menos. Fala da boca pra fora, né? E aí o golpe tá aí, cai quem quer. Você vê até o pessoalista mais extremo de terno, gravata, falando em responsabilidade fiscal. Mas quando você vê na ponta, ele tá falando em tarifa zero, de ônibus, que é a maior estupidez. Posso abrir parênteses pra isso? Com certeza. Eu vou abrir um parênteses para isso, porque isso é importante. Eu tinha uma ferramenta aqui, cara, que eu não sei onde é que tá. Cadê a nossa assistência? Isso. Queremos aquela. Então vamos lá. Eu não sei qual é a ferramenta, mas vamos lá. Aguarde. Vamos lá. Não existe ideia mais estúpida em todo esse processo eleitoral do que essa ideia do Yuri Moura, do PSOL, de fazer tarifa zero de ônibus. Nós somos uma prefeitura falida que não tem condição de arcar com o subsídio gigantesco que a mobilidade de tarifa zero exige. Isso gera um descompasso entre oferta e demanda no setor, acaba com a liberdade econômica e a possibilidade de termos modais diferentes. Isso é um problema, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Acaba com a liberdade econômica e a possibilidade de ter modais diferentes no setor, mata o transporte alternativo e, o que é pior, gera um ralo de corrupção absurdo. O que o Yuri Moura e o pessoal estão defendendo é garantir um dinheiro mínimo para os empresários de ônibus poderem se fartar entregando ou não o serviço para a população. Isso é um crime de lesa Petrópolis. É a maior imbecilidade que fizeram. Agora, vai querer exigir coerência de um cara que é de esquerda, vermelho, e fica usando bandeira verde e amarelo na rua, e fica de terninho e barba feita. Não era assim antes, é agora. Dizendo que vai fazer responsabilidade fiscal enquanto defende esse tipo de arbitrariedade absurdo. É um completo nonsense. E o que é pior, recentemente ainda fez um card dizendo assim: vamos voltar com os cobradores porque está incluso na tarifa. Ué, mas você não defende tarifa zero? Então, que inclusão de tarifa é essa? Você vê que é um nonsense, é um contrassenso, é coisa sem sentido o tempo inteiro. E é muito Maricá, triste. Por exemplo, não tem... Mas porque tem royalties de petróleo bilhões de reais. É o que eu ia falar. É o que eu tô te falando. As coisas que esse cara faz e fala não faz sentido. E o que é pior, sei lá, de acordo com a pesquisa que está acontecendo aí, 15% da população petropolitana está caindo nesse engodo. Muito triste, eu vou combater isso para endireitar Petrópolis. Você acha que, de repente, não que a gente esteja aqui para falar dos outros candidatos, né? A gente está aqui para falar de você, das suas ideias, da sua proposta, que está muito mais interessante. Mas essa é uma ideia que eu tinha que criticar, porque é um absurdo. Mas você acha que, por exemplo, talvez essa fala dele seja muito porque, infelizmente, a nossa população, e aí não estou nem falando de Petrópolis, estou falando do Brasil, esse tipo de fala acaba convencendo a população de votar. Puta, o cara falou que vai botar tarifa zero, vou votar nele. De acordo com a pesquisa, 15% da população hoje vota nesse maluco.
tá falando um monte de coisas que não fazem sentido, que vão destruir ainda mais a já combalida Prefeitura de Petrópolis. É isso. Agora, eu tenho que dizer uma coisa pra você. Isso aí vai me dar problema. Isso aqui? Porque tu quer sentar porrada em alguém? Não. Nós vamos agora pro quadro Em Quem Você Bateria. Sacanagem, não. Mentira. Eu vou te explicar por quê. Como eu te falei, a minha família, por parte de pai, é gaúcha. E eu vou muito ao Rio Grande do Sul por causa disso, sempre, né? Eu tava lá num certo dia em Canela, e aí eu passei em frente a uma loja de vinhos e facas. Vinhos, facas e bastões, Que loucura. Coisas do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, lá vendia vinho, vendia queijo, vendia facas, todo tipo de facas muito legais, e bastões de beisebol. Certamente não tem jogadores de beisebol no Rio Grande do Sul. É um esporte que é quase nulamente praticado no Brasil. Então, na verdade, a finalidade dos bastões de beisebol vendidos naquela loja eram diversos da prática de beisebol. E aí eu fiquei apaixonado por 2 bastões. Um que era um bastão de cor de madeira mesmo, com arame farpado em volta, que nem do Walking Dead. E o outro, a Lucy, né, que era o nome do bastão no seriado. E o outro era um bastão preto igual a esse, só que escrito Direitos Humanos. E eu acabei comprando o bastão dos Direitos Humanos, depois até... Aí eu tirei uma foto. Pô, eu fiquei entre um e outro, vou nesse. Vou nesse, né? Não porque eu não acredite em direitos humanos. Eu acredito muito em direitos humanos e principalmente nos direitos humanos da Declaração de Direitos Humanos de Virgínia, escrito pelo Thomas Jefferson, né? Que todo mundo tem direito à vida, à liberdade, a buscar sua própria felicidade. Em suma, os direitos liberais, né, que são inerentes aos direitos humanos. O que eu sou contra é a instrumentalização dos direitos humanos para passar a mão em vagabundo. Que é o que muito acontece hoje. E, na verdade, é o que acontece hoje. O discurso de direitos humanos foi instrumentalizado pela esquerda para criar uma bandidolatria no Brasil. E também aqui na cidade de Petrópolis. Hoje, a esquerda brasileira é uma esquerda que incentiva a bandidolatria. Coitadinho do bandido, é só para tomar uma cervejinha. A gente já viu o presidente da República falando esse tipo de besteira. Sim. E é sobre isso que se trata a compra do meu bastão escrito Direitos Humanos, né? Obviamente que não é sobre o direito à vida, à liberdade, à propriedade, a direito a ser feliz, a buscar sua felicidade, a ter responsabilidade individual, a poder buscar a sua vida, a sua felicidade, a sua maneira, etc e tal. E sim, quanto ao uso do discurso dos direitos humanos para passar a mão em bandido e marginal, que na verdade não só o que não vai acontecer no meu governo, como pelo contrário, né? Nós vamos treinar e armar a Guarda Municipal de Petrópolis, transformando ela em uma polícia municipal para baixar o sarrafo em vagabundo, e comigo não vai ter isso não. Boa. Mas te encheram o saco? Então, eu vou ter muito diálogo com a criminalidade de Petrópolis, né? Mas isso vai me dar problema. Não só me encheram o saco, tentaram caçar minha carteira da ordem por causa disso. Sério? Eu sofri um processo administrativo. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é rígida, né, cara? Ela tem... Enfim... Então, assim, eu sofri um processo. Né? Tentaram caçar minha carteira por causa dessa foto. Puta, mas que encheção de saco, cara. Esse é o tipo de coisa que eu tenho zero paciência. É por isso que a esquerda me ama, entre aspas, né? Na verdade, me odeia. É por isso que ela me odeia, porque, na verdade, eu luto contra ela há 20 anos. Eu não sou... Eu era direitista antes de ser legal, né? Eu sou um direitista vintage. O direitista antes de ser legal é muito engraçado. Mas eu falei sobre isso no debate, né? Eu era um defensor dos princípios e valores liberais, conservadores e cristãos antes disso dar likes ou votos. Eu não sou fake, que nem esses caras são. O Ingo Ramos, o cara teve O cara entregou a Secretaria de Educação dele para um pessoalista que defende ideologia de gênero, aborto, dia da menina sendo menino e menino sendo menina. Esse negócio do dia da menina sendo menino e menino sendo menina começou no governo Ingo Ramos, não foi no governo Bom Tempo. No Bom Tempo só continuou. E o cara vem dizer que é um cara de direita. Pelo amor de Deus. Esse período, ele traz um pouco disso, né? As pessoas se formatam a certas coisas. Eu preciso surfar nessa onda aqui. Só que às vezes elas se formatam a coisas mais, né? E, enfim. Esse tipo de maleabilidade de centrão é o tipo de coisa que eu nunca vou achar normal ou aceitável. E aí deixa eu te fazer uma pergunta que ela é quase técnica. Você acha que falta
Hoje a gente falou do futebol, né? E no futebol hoje acontece muito, por exemplo, você tem o treinador na beira do campo e você tem todo um suporte muito grande por trás dele, né? Sim. De base de dados, de estudo, de tecnologia, de análise de dados, de análise de dados dentro de campo, que o torcedor não faz nem ideia, né? De análise de dados fisiológica, puta, cara, se eu botar esse cara mais 2 jogos, ele estoura um tendão aqui e eu perco o cara pro resto do ano. Você acha que, primeiro, né? É lógico que falando em Petrópolis, eu já fico um pouco inclinado, mas você acha que acontece isso hoje? Por exemplo, independente de qual a prefeitura que esteja... Se é de falta de estrutura... De inteligência mesmo. De inteligência, totalmente. Então, vamos lá. Muito boa pergunta, porque a gente entra numa das pautas fundamentais do meu plano de governo. Nós vamos criar a Smart City Imperial. Nós vamos fazer com que a Prefeitura de Petrópolis seja, antes de tudo, uma estruturadora de uma Petrópolis que vai funcionar de maneira inteligente. Primeiro, com a criação do Centro de Comando e Controle, que inclusive vai ter reflexos na segurança. Nós vamos criar câmeras, vamos fazer uma rede de câmeras em toda a cidade, câmeras inteligentes que leem a face da pessoa para mostrar se a pessoa tem algum mandado de prisão contra a pessoa, ler placa de carro que esteja clonada, esse tipo de coisa, né? Sempre mantendo a privacidade da pessoa, mas fazendo essa abordagem criminal, tá? Para a gente realmente ter segurança na cidade. Com essa rede de câmeras, a gente também vai conseguir fazer um melhor controle inteligente da mobilidade urbana, que hoje é uma excrescência, né? Até por conta da corrupção da CPTrans, que a gente vai extinguir um papo mais para frente. Então, esse centro de comando e controle vai ser essencial para isso, para fazer a sinergia entre as forças de segurança dos 3 níveis federativos que atuam na cidade, e também vai ter reflexos na mobilidade, na infraestrutura, no saneamento, no combate às enchentes, no combate às queimadas, etc. e tal. Tudo isso sendo feito a partir de programas de inteligência artificial, de cruzamento de dados, de sinergia, isso tudo sendo por esse centro de comando e controle. Essa é uma questão. Segunda questão, nós precisamos urgentemente criar um processo de transparência na Prefeitura de Petrópolis. Digitalização mesmo. Você sabia que até hoje os processos administrativos da Prefeitura de Petrópolis são feitos em papel? Que isso? E, em 2024. E sabe por que isso é feito assim? Exatamente para impedir não só o cidadão comum, mas até mesmo os vereadores mais atuantes e fiscalizadores de acessar esse processo administrativo para ver se ali está havendo corrupção ou má gestão. Ou seja, existe um método por trás da falta de transparência da Prefeitura de Petrópolis. Nós vamos acabar com isso, nós vamos implementar o sistema eletrônico de informações. Eu ajudei a implementar esse sistema eletrônico de informações no governo do estado, foi um sucesso. Nós vamos fazer isso aqui na cidade de Petrópolis. Em menos de um ano, todo e qualquer cidadão petropolitano vai conseguir acessar a todo e qualquer processo administrativo da Prefeitura de Petrópolis pelo seu celular na palma da sua mão. Aí você vai ter uma real transparência, aí você vai ter processos administrativos com probidade e com eficiência. E junto isso com cruzamento de dados, com inteligência, etc. e tal, do Centro de Comando e Controle. Fazendo isso, a gente vai ter uma Petrópolis livre da corrupção, livre dos jeitinhos, mas livre também da má gestão. Isso é uma coisa que tem que ser muito dita. A má gestão, enquanto perda financeira para a prefeitura, ela gera uma perda financeira tão grande quanto a própria corrupção em si. Porque às vezes o cara não é ladrão, ele só é incompetente. Mas a incompetência e a ladroagem, elas trazem danos ao erário público mais ou menos no mesmo nível. Nós temos que acabar não só com a corrupção, e nós vamos fazer a Lava Jato de Petrópolis, mas nós também precisamos acabar com a má gestão e a incompetência. Que é um assunto que, como ele não explode, né? Exatamente. Ele não vende jornal, não como você falava, jornal. Né? Má gestão não. Se vende jornal. A corrupção vende muito mais. Vende muito mais. E aí, às vezes, o povo não fica sabendo, né? Fala, puta, passou, tá tudo certo. Isso aí tá razoável, isso aqui serve, mas, cara, dá pra ter uma gestão melhor. E precisa ter uma gestão melhor. Precisa ter uma gestão melhor. Precisa ter uma gestão melhor pra fazer. E nós vamos fazer isso no primeiro ano, tá? O governo Bom Tempo chegou a criar a comissão para a implantação do SEI, que não saiu do papel.
Por quê? Porque faz parte das negociatas. E também para esconder a má gestão, porque tem gente no governo Bom Tempo que é decente e entrega trabalho, mas a maioria deles hoje, infelizmente, ou é de ladrão ou é de incompetente, ou um outro ou é outro. E a falta de transparência consegue fazer esconder tanto a má gestão quanto a corrupção. E nós vamos passar isso a limpo com a criação da Lava Jato Petropolitana. Nós vamos investigar e responsabilizar todos os ex-prefeitos que geraram essa dívida bilionária na Prefeitura de Petrópolis nos últimos 20 anos. Você falou um detalhe interessante, porque se o cara sai da prefeitura hoje, tá? Vamos pensar em um cara que saiu há 10, 20, 30 anos atrás, seja lá quanto for. Se tem alguma treta dessa, onde o cara foi envolvido, onde o cara tava com o nome dele à frente, e um dinheiro público ali, né? Eu ouvi hoje de manhã uma afirmativa que eu achei muito interessante. Não existe dinheiro público. Porque o dinheiro, na verdade, ele não é público. Público não tem dono. O dinheiro, ele é meu, ele é seu, ele é da Alexandra, do Jean, ele é de alguém. Ele saiu da gente, ele continua sendo nosso. E ele tá ali pra manter o bem comum, pra manter a vida. Isso é um discurso bem liberal, né? Você, olha aí, você tem um pezinho forte no liberalismo aí, querida, assim. Sem saber, tá vendo? Porque... exato. O teu instinto é liberal. Né? Uhum. Então, por que eu falei isso? TDAH agora. Tá falando do negócio do dinheiro é de todos, não é de ninguém, tá? O dinheiro de todos não é de ninguém, tem que tomar muito cuidado com isso. Não, então, aí o prefeito que saiu há trocentos anos e ninguém... Isso. O cara saiu, passou, a pessoa tava torcendo para que o cara saísse, talvez, entrasse outro, enfim, para salvar uma, porque existe muito uma expectativa de messiânica na coisa, né? Todo candidato a presidente, candidato a prefeito, candidato a governador, parece que ele é principalmente prefeito e presidente, parece que é o salvador da vida, né? Com certeza. É uma coisa engraçada você falar isso. Eu falo isso com meus candidatos a vereador o tempo inteiro. Tem uma coisa que me impacta no dia a dia da campanha, é exatamente a criação de esperança na população. Essa é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu fico pensando que há pessoas que não se prepararam para ser prefeito, que querem ser prefeito por uma questão de status, de dinheiro, de não sei o quê. Não se prepararam para isso. Não tem estrutura emocional, moral, financeira, intelectual, acadêmica, não tem nada a não ser uma vontade de poder, né? Eu costumo dizer, os meus adversários eles têm projeto de poder, eu tenho projeto de Petrópolis. Existe uma diferença, claro. Quem pega o meu plano de governo são 259 páginas pensando Petrópolis, analisando números, dados e propondo soluções, né? Então, assim, eu tenho um projeto de cidade, eles têm projeto de poder, uma coisa bem diferente. Uhum. Mas a responsabilidade de gerar esperança na população é uma responsabilidade muito grande. A gente está mexendo com anseios e sentimentos de 280 mil pessoas. Isso não pode ser tratado como uma coisa simples. E a sensação que eu tenho é que, como essas pessoas têm projeto de poder e não projeto de cidade, elas não se importam com isso. Eu me importo eu chego em casa todo dia, paro. Mesmo com todo esse currículo aqui que eu te contei, eu falo, será? Será que é isso? Se a pessoa não para no fim do dia para pensar sobre isso, questionar, né? Sobre questionar e sobre a importância sobre a importância da magnitude que é essa coisa, você não consegue dar um passo sério adiante. Na verdade, é tudo projeto de poder, é a ocupação de espaço de poder para ganhar dinheiro, para ganhar sei lá o quê. Muito cansativo. Muito cansativo. Muito. É um processo democrático, né, que permite com que qualquer um, teoricamente, poderia ser, mas é perigoso. Eu não estou discutindo isso, não. Eu não estou discutindo a legitimidade. A legitimidade existe. Uhum. O que eu estou discutindo é, mesmo a pessoa sendo legítima, cara, reflita sobre isso. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu paro pensando sobre isso hoje. Santoro, tem uma coisa que eu acho muito louca na política, brasileira principalmente, né? Que geralmente, o caminho natural de uma pessoa do povo, que o cara chega e fala assim, cara, eu quero representar a minha classe. O cara vai se candidatar a vereador. Legislativo, normal. Porra, mas ele não sabe nada, caceta.
Como é que ele vai se tornar um legislador se ele não sabe nada de lei, cara? Existe uma diferença entre a lógica... Aí eu vou defender até essa pessoa. Existe uma né? Esse mundo de pessoas. Existe uma diferença entre a lógica legislativa e a lógica executiva. A lógica legislativa é exatamente você representar nichos. Então, mesmo você não sendo uma pessoa preparada, se você consegue representar bem o nicho... Dá voz a esse nicho, porque o parlamento ele tem essa lógica da voz a nichos, da voz às minorias, né? O parlamento é a casa das minorias politicamente organizadas. Né? O executivo não. O executivo você entra sendo eleito por 50% mais um. Ele é o poder da maioria. Ainda que se defendendo e se garantindo os direitos das minorias, mas é um poder exercido pela maioria com respeito às minorias, ok? Mas é um governo que é de maioria. A lógica desse governo de maioria é você fazer a gestão para todo mundo e não nichar. E aí, quando você vai fazer a gestão pública para todo mundo, aí você tem que estar realmente preparado para isso. Não é a lógica do legislativo. A lógica do legislativo é defender o interesse da minoria. E aí, os interesses das minorias contrapostos uns interesses com os outros geram os consensos democráticos. Então, assim... Cada poder tem seu perfil próprio. E aí me deixa muito incomodado o fato de muitos adversários meus nessa eleição serem pessoas ou nichadas ou com um perfil muito específico, não tendo se preparado para esse todo. E aí parece que não tem uma visão mais macro da coisa, e isso pode gerar problemas muito graves para Petrópolis no futuro. Uma coisa que eu quero dar uma pincelada aqui, Santoro, que eu acho o seguinte, uma coisa que eu estou gostando muito nessa eleição agora a prefeito municipal, é o fato de que, bom, tem o Rubens Bom Tempo, que é o candidato... Está sendo esquerda petista. Que é o atual prefeito, né? Que está lutando aí pela reeleição. Não sei se está lutando não, mas tá lá. E depois tem 4 outros candidatos, assim, você e mais 3, fazendo essa frente aí. De cara... Algo que já me encanta, algo que já me agrada enquanto ser humano normal aqui, enquanto povo, é já ver uma energia nova nessa disputa. Ah, mas cara, tem dedos antigos aí, tem mão de fulano, ciclano. Tem. Mas o fato de ver você, Ingo, do blog, e Yuri, isso aqui pra mim, eu já quero ver essa briga. Essa briga já me agrada mais do que continuar vendo as mesmas coisas acontecendo, as mesmas histórias, as mesmas conversas, as mesmas promessas. Né? Pelo menos aqui eu tô vendo uma energia nova, de gente nova, querendo fazer coisa nova. Talvez para fazer coisa igual, mas isso aqui já é uma luta nova. Eu vou discordar de você para dizer o seguinte: candidato novo sempre tem. Na última eleição nós tivemos 13 candidatos. Sim, foi uma loucura na última. Candidatos, agora são só 5. Foram 13 na última? 13 candidatos. Mas caiu uma galera, depois no final ficou poucos ali, não? Foi até o final todo mundo. É porque eu me lembro de uma meia dúzia só. A eleição de Petrópolis de 2020 ela precisa ser estudada por cientistas políticos como eu. Por que eu digo isso? Nós tivemos o 10º colocado tendo 2, 3% dos votos. Foi uma coisa de maluco que não se vê. A partir numa eleição com tantos candidatos assim, em regra, do 5º candidato em diante, todo mundo tem que ser braço. Porque não tem concentração de votos suficiente para pontuar todo mundo. O 10º ou 11º colocado estava com 1% dos votos, 2% dos votos. Eu nunca vi um pleito tão diluído quanto o que eu vi de Petrópolis. Tem que ser estudado aquele momento com certeza. de Petrópolis. Com certeza. Tem que ser estudado pela ciência política do mundo. O que aconteceu aqui foi uma coisa muito rara, tá? Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas foi muito raro o que aconteceu em Petrópolis em 2020. É verdade. Eu me lembro que eu estava um pouco envolvido, então eu... Sim, muito raro. E esse ano, eu vou discordar de você quanto a essa coisa. Político novo, político que é candidato pela primeira vez, você vai ter muito toda a eleição. Anterior a isso, teve o Serginho, o próprio Yuri, com não sei quem, aí Zé Luiz não, foi Vinícius Maio também no outro. Assim, você vai vendo, sempre tem. Mas com chances. Mas então, o que eu tô te dizendo, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a grande novidade, o que tem de legal nessa eleição desse ano,
não é o fato de ter pessoas novas, porque essas pessoas novas praticam coisas velhas, mas o Petropolitano ter o direito de escolher claramente entre 5 projetos muito distintos do ponto de vista ideológico. Você tem uma candidatura de esquerda para extrema esquerda, que é a candidatura do Yuri, uma candidatura de centro-esquerda petista muito clara, né, da esquerda tradicional, que é o Bom Tempo, um centrão fisiológico muito claro, que é o Ingo, um centro, vamos dizer assim, ético, vamos dizer assim, né, porque tem o centro fisiológico pragmático não ético, que é o Ingo, que é o centro do negociar também, que eu vou chamar de centrão. Aí eu vou fazer esse diferenciar, eu vou diferenciar centrão de centro tradicional. O Ingo é o representante do centrão fisiológico dinheirista, da máquina. O blog é o centro político tradicional, que é o diálogo permanente com todas as forças. E tem o candidato da direita, que sou eu. Então, assim, você tem candidaturas para todos os gostos e perfis nessa eleição. Então, o Petropolitano teve acesso nessa eleição a um cardápio de visões de mundo muito claros e distintos entre si. O que faz com que haja uma prevalência da democracia grande aqui na cidade esse ano. Não importa o que vai acontecer no dia 6 de outubro. O fato é que, do ponto de vista de processo democrático, todo petropolitano vai ter o direito de escolher o seu candidato, distintos entre si, cada um com seu perfil muito característico. Isso é muito legal. Menos a questão do novo ou não novo, embora eu seja um novo de fato, né? Não só no partido como na prática. Mas por você ter 5 projetos ideológicos muito distintos. Esquerdão, centro-esquerda tradicional, centrão fisiológico, centro pragmático e direita. E, Santoro, você não acha um desafio que ele se torna mais complicado ainda, mais desafiador, o fato de que você ainda entra nessa briga e você não tem. E aí, falando do novo agora, você entra sem a grana dos fundos eleitorais e tal. E daí? Você entra com, cara, sou eu e eu. Graças ao bom Deus. Você tá com zero verba dessas verbas. Graças ao bom Deus. O partido me ofereceu 100 mil reais. Eu recusei. Tá? O partido ofereceu aos vereadores, os vereadores do Novo aceitaram, cada um pegou 6 mil reais. Eu teve uma sobrinha lá. Porra, que não dá pra nada. Eles aceitaram e não recrimino, porque claro. a ajuda que eu dei foi de material. Só pra gente explicar pra galera que estiver assistindo a gente, que talvez seja leigo também, hoje um candidato ele tem acesso a 3 formas de financiamento da campanha dele. Fundo eleitoral, fundo partidário e recursos próprios. Recursos próprios e doação, recursos privados. Que não podem ser de empresa. Isso. Tem que ser de CPF. Não pode ser de CPF. Então, assim, o que é o recurso? O que é o fundo partidário? É o fundo que que o partido recebe todo mês. O Novo não tem fundo partidário. Nenhum, zero, porque ele não passou na cláusula de barreira na última eleição. O fundo eleitoral depende da performance de deputado federal. Nesse caso, o Novo tem, que é o fundo eleitoral, que foram os 100 mil que foram enviados para os meus vereadores. É o FEFEC. O FEFEC, que eu não aceitei. E você tem o fundo próprio de recursos privados, que é a doação ou do próprio candidato ou do candidato ou de doações, que é o que eu vivo, assim. Eu doei para mim mesmo, dentro do limite legal. Aí, familiares, amigos, nenhum com relação política nenhuma, de contratinho, nada. Exatamente para eu poder, de maneira livre, desimpedida e sem nenhum tipo de amarras, poder defender o que é certo e não o que é conveniente. Legal. Tá? Isso para mim vale mais que qualquer coisa, porque o que está acontecendo, vamos ser muito francos. Eu peço até desculpa, mas eu vou ter que criticar. Principalmente o candidato da máquina estadual, que é o Ingo. O Ingo se juntou a 8 partidos, 8 nominatas, 7, 8. Fez acordo com todo mundo, já entregou, já fatiou a Prefeitura de Petrópolis no que tange a contratos para empresários, no que tange a espaços políticos para políticos,
E aí ele é a antítese do que eu defendo. Se eu defendo uma política eminentemente técnica, onde as pessoas assumam cargos porque tem currículo para entregar serviço público na ponta e não porque tem voto, ele é exatamente o meu inverso nesse caso. Ele é o cara que vai precisar botar pessoas no voto, porque ele teve que se eleger através dessa maneira. E aí eu não estou dizendo se isso é válido ou inválido, não. Eu não estou querendo aqui fazer uma análise moral disso, tá? Eu não estou dizendo se isso é moral ou se isso é imoral. Estou dizendo que eu discordo disso. Tá? Do ponto de vista de entrega de contrato, é imoral sim. Mas do ponto de vista de ocupação de espaços de poder, não. Se a população de Petrópolis decidiu que o tipo de política que tem que ser feita é a ocupação de espaço através do processo político, é uma escolha. Se as pessoas preferirem que as ocupações de espaços públicos em Petrópolis sejam feitas por questões técnicas e meritocráticas, o candidato sou eu. É muito claro. E isso eu estou dizendo para todos os candidatos. Aí sou eu contra todo mundo. Entendeu? Então, assim, tá muito claro para mim isso. E aí, cara, é uma decisão popular. Vai ser decidida lá na frente. Quanto a isso, cara. Agora, quanto à questão de contratinhos, aí eu conheço pessoas que falam muito isso no Rio de Janeiro, e aí o Ingo lá na frente vai ter que se virar com essas pessoas e vai ter que dizer não se ele quiser se ele quiser ter uma pessoa, se ele quiser ter uma prefeitura proba, ele vai ter que dizer não pra gente perigosa, pra quem ele não disse. E aí ele vai ter que se virar com isso, mas graças a Deus isso não é problema meu, é problema dele. Vamos agora para um momento chamado momento perrengue. Opa! O momento perrengue, Santoro, é um momento que você tenha passado na vida, seja engraçado ou seja do perrengue mais do nível triste, do nível difícil, doloroso, né? Você acabou contando um aqui do teu filho? Sem dúvida, foi o pior momento da minha vida. Mas tem algum outro assim? O pior dia da minha vida, de longe, foi o dia Foi o dia que eu recebi o diagnóstico do meu filho. Do autismo. Dia do laudo. O dia do laudo. É impossível não me emocionar lembrando do dia do laudo, porque foi um dia que eu chorei na piscina com meu pai. Na piscina da casa do meu pai com meu pai. Eu cheguei, eu dormi na casa do meu pai naquele dia, eu e a família toda. Eu tenho, né, um quarto na casa dele. E aí eu fui pra piscina com ele e contei pra ele, né? Foi sem dúvida o pior dia da minha vida. De longe. E realmente só quem passa pelo dia do laudo, eu não queria ter me emocionado, mas me emocionei, te peço perdão. Nada, que isso. Mas não dá pra você passar pelo dia do laudo e sempre que falar, eu evito falar, mas você tava falando disso e você acabou citando. Você vê que na hora que eu falei sobre o autismo, eu não falei do dia do laudo. Sim. Eu queria evitar, mas aí você puxou um perrengue. E aí eu acabei de descobrir que eu também não tô tão preparado assim, né? Não nasci pra isso. Porque sem dúvida foi o pior dia da minha vida. O dia do laudo, pra qualquer pai, e o pior dia da vida. Quantos anos ele tinha quando vocês tiveram o laudo? Muito pequenininho, tinha 2 anos e meio, ele já tinha claramente. Porque meu filho é um autista pesado, né? Um autista. E você tem outros filhos? Ou eu tenho mais velho, né? Que ele tem 21 anos. É o filho do primeiro casamento da minha mulher. Mas que eu cuidei desde que ele tinha 5 anos de idade. Puxa só o microfone pra cá. Opa, perdão. Isso. Ele tinha desde 5 anos de idade, então é como se fosse meu filho. Então, eu... Assim, e me respeita, um menino maravilhoso. Legal. Eu cuidei dele mesmo e ele olha pra mim, é um respeito absurdo. É um carinho absurdo, me dá muito orgulho. Tem esses probleminhas também, como todo mundo tem, mas tem 20 para 21 anos, vai fazer 21 anos agora em novembro, e ele... não, vai fazer 22 agora em novembro. Tem 21, vai fazer 22 agora em novembro. E ele já passou no concurso para TI do Banco do Brasil, tá em São Paulo, né? Excepcionalmente hoje está lá em casa porque perdeu o ônibus ontem à noite, estou um pouco chateado, já briguei com ele hoje de manhã, né? Falei, eu não queria pra isso não, meu filho, né? Tem que cumprir horário, né? Mas ele, não, vou fazer, hoje eu vou trabalhar aqui online, mas amanhã eu tô de volta. Falei, tá bom. Mas assim, é um menino maravilhoso e qual tem muito orgulho e cuida muito do irmão também, zela pelo irmão. Isso é muito legal. Que tem dificuldades.
ter uma criança com autismo na família, isso mexe muito com a estrutura, né, da família. Precisa realmente de uma atenção, precisa realmente de uma mobilização, porque é muito desafiador. A vida é isso. Muito desafiador. E quem diz que não tá fingindo para fora. Isso influencia questões maritais, financeiras, psicológicas, emocionais, espirituais, é tudo. É tudo. Tudo. É tudo. Tudo. E é muito curioso, né, só pra gente abrir esse parênteses. E quem julga não sabe do que tá falando. Quem julga não sabe do que tá falando. Tem tido um número muito elevado, né, de crianças com laudo de TEA nos dias de hoje, né? Muitos se vê notoriamente que realmente são laudos que realmente se concretizam, né, pelo histórico da criança, enfim, por uma série de fatores. Mas tem surgido muito, né? Me chama muita atenção, né? Não sei. Aí eu não sei dizer o porquê. Como o caso do meu filho é um caso muito claro. Meu filho tem 12 anos e não fala, né? Assim, é um caso muito óbvio. Além do fato dele, infelizmente, também ter algumas limitações do ponto de vista intelectual. Não é só a mera incapacidade de fala. Mas é um menino maravilhoso. Dócil, manso, risonho. Ele é um anjo, né? É um anjo mesmo, é um anjinho. Né? É a mais pura inocência. A gente tá para fazer gravar um episódio aqui sobre o autismo, porque é um assunto que... manso. Tem suas dificuldades, porque são muito apegados a ritos, né? E isso é sempre muito complicado, né? Não gosta de novidades, tem suas... Mas isso gera todo um processo social dentro da família muito louco. Muito louco. Não é fácil, não é para qualquer um. É para qualquer um, mas nem todo mundo sabe lidar com isso. Com certeza. Com certeza. Muito bom. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que é a pergunta do milhão. A pergunta do milhão, Santoro, é: o que você faria para mudar o mundo? Cara, você vai achar isso muito engraçado que eu vou falar. Mas o que eu faria para mudar o mundo é nunca existir a possibilidade de alguém ter esse poder de mudar o mundo. Porque, como eu te falei, do ponto de vista político, eu sou um cético do poder. Na verdade, eu não vim do conservadorismo para o liberalismo, eu vim do liberalismo para o conservadorismo. Eu era liberal antes de ser conservador. Então, eu sempre tive problemas com concentração de poder. Antes de eu ser um liberal conservador, eu era um anarquista de mercado. Eu era um libertário de direita, né? A gente chama de right libertarianism, né? Eu era um libertário de direita, ou seja, eu era um libertário de livre mercado. Então eu sempre contestei muito o poder político, eu sempre contestei muito o poder do burocrata, eu sempre fui anti-burocracia, anti-burocrata, anti-poder estatal, anti-estado. Quem pega os meus vídeos, eu candidato a vereador pelo Rio em 2012, morando em Petrópolis, mas era candidato pelo Rio. Porque foi um pedido do movimento político da época que eu fosse candidato pelo Rio, né? E eu tinha a casa do meu pai, né? Que eu estava registrado lá. Quem vê os meus vídeos, quem acha os meus vídeos engraçados, né, dessa eleição aqui, não viu os meus vídeos, eu jovem pelo Partido Social Liberal, falando, sou candidato aqui porque era o Partido Liberal que existe e tal. E ainda não tinha o Novo, né? E eu falando, eu quero acabar com o imposto, eu quero diminuir, eu quero cortar em 70% os cargos de comissão. Assim, era muito radical. Eu era um anti-burocracia, né? O nome da minha campanha era Menos Estado, Mais Liberdade. O Menos Estado, Mais Liberdade.com.br era meu e era o que é hoje o indireitapetrópolis.com.br era Menos Estado, Mais Liberdade.com.br. Então, assim, aí você vê eu batendo no imposto, no IPTU, no ISS, falando que era um absurdo o Estado controlar a tua vida em todos os aspectos. Assim, eu era muito radical, liberal, anti-Estado, antipolítico, anti-tudo. Então, assim, eu, de certa forma, ainda tenho um pouco disso, né? Eu fora todo mundo, a gente envelhece, mas certas coisas
do Bernardo jovem ainda permanecem, né? Um pouco desse radicalismo, talvez, né? E certamente uma coisa que eu tenho ojeriza o Bernardo de antes e o Bernardo de hoje é alguém ter o poder de dizer, se você mudasse o mundo, o que você faria, cara? É acabar com a possibilidade de alguém ter esse poder. Eu sou anti esse poder, eu sou a favor da descentralização, da desconcentração de poder, da descentralização máxima, menos Brasília, mais Brasil, mais município, menos poder central, mais associação de moradores, menos prefeitura. Cara, vamos descentralizar, vamos dar o poder primeiro para o indivíduo, depois para a família, depois para a rua, depois para o bairro, depois para a centralidade, né, para o distrito, e só aí é que o prefeito tem que resolver a situação. Vamos começar a trabalhar a política de baixo para cima e não de cima para baixo. Vamos ser um pouco mais céticos quanto ao poder. Nunca confie num político. Nunca, nem em mim. Porque os seres humanos são falhos. Então, assim, quanto menos poder um político tem, quanto menos poder, menor a possibilidade dele ser corrupto, porque ele vai ter menos instrumentos de burocracia. A solução para a corrupção não está em pessoas probas, está em diminuição do poder do Estado. Está em diminuição do poder do político, porque aí mesmo se é difícil. Se a gente diminuir o poder do político, essa que é a questão que tem que ser posta. Se a gente diminui o poder do político, pouco importa se o político é vagabundo ou não, porque o político vagabundo não vai ter o poder para fazer vagabundagem. Eu sonho um Brasil em que o poder político seja tão fraco que não importa quem seja o político, não vai fazer diferença. Quando isso acontecer, o bem venceu. Boa. Muito bom. Para a gente terminar, um bate-bola, jogo rápido? Claro. Cerveja ou uísque? Nenhum dos dois, cachaça e tequila. Cachaça e tequila? Isso. Cachaça ou tequila? Essa é uma boa pergunta. Empate. Tá, já sabemos da tua predileção pelo Botafogo. SAF ou futebol tradicional? SAF mais SAF com transparência. É a minha grande crítica à SAF do Botafogo. Eu votei pela abstenção, eu não aprovei nem desaprovei a SAF do Botafogo. Eu era membro do Conselho Deliberativo quando houve a aprovação. Eu não aprovei nem desaprovei, eu me abstive daquela votação porque a diretoria do Botafogo não apresentou os contratos, que eu até hoje não tive acesso. Como membro do Conselho Deliberativo do clube, como sócio da SAF, eu não tive acesso. Me impuseram uma votação sem que eu tivesse acesso aos documentos que eu estava votando. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, eu sou a favor da SAF, e a SAF do Botafogo é uma SAF que, do ponto de vista de entrega esportiva, é a melhor do Brasil. Mas é uma SAF muito pouco transparente. Então, assim, SAF com profissionalismo, mas com transparência. Não adianta só ser profissional, tem que ser transparente. A minha prefeitura ela vai ser profissional, mas vai ser transparente também. Boa. Futebol raiz ou futebol moderno? Do ponto de vista estético ou ético? Do ponto de vista... Difícil falar isso. Porque assim, eu gosto muito da plasticidade, do romantismo do futebol raiz. Tá? Mas eu gosto muito do profissionalismo do futebol moderno. Boa. Então, assim, eu tenho dificuldades em dizer. Então, assim, eu vou dizer que do ponto de vista estético, o raiz, do ponto de vista ético, moderno. Romântico, né? Montanha ou praia? Montanha pro dia a dia, praia pro fim de semana. Praia ou centro histórico? Muito centro histórico. Assim, aí você me perdoe. As pessoas ficam alucinadas e não conseguem entender como é que eu amo Lapa, como é que eu amo o centro do Rio, como é que eu amo o centro de São Paulo. Eu morava no centro de São Paulo, os 2 momentos que eu morei em São Paulo. Eu morei 1 ano e depois 6 meses em São Paulo. Eu amava o centro histórico de São Paulo. Eu sou um homem do centro da cidade, eu adoro o centro da cidade.
Eu adoro centros de cidade raiz, em qualquer lugar do mundo. Eu amo centros de cidade. As pessoas costumam brincar que é uma falha moral minha. Eu amo centros de cidade, qualquer que seja. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu sou rato de centro. Não tem jeito. Se eu te perguntasse, então, interior ou cidade... Não, eu amo interior, mas na cidade grande eu gosto do centro. No Rio de Janeiro, você prefere morar na Zona Sul ou na Lapa, no centro? Meu pai mora em Santa Teresa, isso talvez seja uma coisa que eu tenho em comum com meu pai. Ele também é ratão de centro. Ele gosta de centro de cidade, que nem eu. Isso eu herdei dele. Eu adoro centro de cidade e fico muito feliz quando tô no centro da cidade lá com meu pai, por causa que ele é ratão de centro da cidade, que nem eu. E a característica da cidade grande é isso, né? Eu adoro centro de cidade, eu gosto dessa pegada do decadente que pode se tornar próspero de novo, do antigo que pode se adaptar ao novo, fazendo uma coisa ainda melhor. E eu acho que Petrópolis tem tudo pra gente fazer isso com o centro antigo e transformar ele numa coisa diferente, nova, aguerrida, moderna, sem perder o tradicional. Por isso, inclusive, que uma das coisas principais do meu plano de governo é a reforma do centro histórico, na verdade, uma retrofitagem do centro histórico para resgatar a arquitetura e urbanística alemã, que sempre foi a característica da cidade que se perdeu por causa da negligência e da falta de ordem da Prefeitura de Petrópolis, em vários governos. Boa. Jornal ou TV? Cidade, total. Jornal ou TV? Sou suspeito, porque daqui a pouco serei dono de um jornal e adoro o jornal, eu gosto muito de ler, sou um leitor muito assíduo. Assíduo, então eu vou ficar com o jornal. Debate ou entrevista? Tanto faz. Pablo Marçal ou Boulos? Não, porra, não tem nem comparação. Vamos lá. Pablo Marçal todo o tempo em relação ao Boulos. Mas tenho que dizer. Muita gente tá me chamando de Pablo Marçal de Petrópolis. Mas muita gente. Só que eu não sou o Pablo Marçal 100% Inclusive, genuíno. agora vai entrar uma cadeirada. Não vai, não. Eu, na verdade, Petrópolis tem um diferencial em relação a São Paulo. São Paulo tem duas figuras da direita muito claras nesse processo político, que é a Marina do Novo, muito técnica, muito inteligente, currículo, diálogo, experiência, e o Pablo Marçal, que é o porradeiro ideológico, aquele cara que é o anti-esquerda, anti-establishment. Petrópolis tem uma amálgama desses dois. E eu não sou Marçal, mas eu também não sou Marina. Eu sou uma mistura dos dois. Eu sou um cara que você pega o currículo, caraca, currículo gigante, já entregou, já estudou e já entregou. E ao mesmo tempo sou anti-establishment, meio doidão, contra tudo, não sei o quê. Eu sou uma mistura dos dois. Aqui em Petrópolis não tem um e outro. São os dois juntos numa coisa só. Então eu sou metade Marina, metade Marçal. Interessante. Você acha que ele leva? Eu acho que depende muito. Eu acho que o Nunes tem muita chance de ganhar se for pro segundo turno. Se o segundo turno for Boulos contra Marçal, aí... Eu nem sei como é que estão as últimas pesquisas. Tá tudo embolado. Se for Boulos contra Marçal, é moeda pro alto e tal. Se for Nunes contra qualquer um dos dois... se for Nunes contra Boulos, a possibilidade da direita e de Nunes e ganhar Nunes é muito grande. Se for Nunes contra Boulos, Nunes contra Marçal, a possibilidade da esquerda ir pro Nunes é muito grande. Então, existe a diferença. Mas eu volto a dizer, vou torcer, né? Vou torcer entre esses três, obviamente. Eu não tenho uma predileção entre Marina e Marçal, porque, como eu falei, eu sou um pouco dos dois. Mas se fosse votar em São Paulo, eu certamente votaria na Marina por uma questão de fidelidade partidária. Tá? Mas entre Marçal e Marina, eu, na verdade, torceria para que os dois estivessem numa chapa só, porque eu sou um pouco dos dois. Agora, entre Marçal, Nunes e Boulos, Marçal todo o tempo. Tá? E, deixando claro, eu realmente gosto muito dos dois perfis. E eu adoraria poder estar trazendo esses dois perfis, perfil Marçal e perfil Marina, para dentro de Petrópolis, para eu poder ser anti-establishment e, ao mesmo tempo, ser esse cara técnico que Petrópolis tanto precisa. Com certeza. Santoro, foi bom demais, cara, o nosso papo. Acho que você tem que voltar para a gente falar de ciência política. Estou à sua disposição. E outras coisas mais, com certeza que vai dar muito papo interessante. Eu já falei aqui algumas vezes, mas a gente já
já cravou aqui que para o segundo turno a gente vai fazer com os candidatos que estiverem na luta aí para a prefeitura. Perfeito. E eu irei para o segundo turno. Irá? Então fechado. Se é assim, então você já volta para falar se eu não for para o segundo turno, mesmo sem dinheiro... Pô, mas Bernardo, a sua campanha custou 30 vezes menos que o real custo de campanha do Ingo. Que é dito e o que não é dito. No que é dito, a minha campanha é só umas 10 vezes menor. Mas entre o que é não dito é 40, 50 vezes menor. Mas pô, como é que você com uma campanha 50 vezes menor que a do Ingo, 30 vezes menor que a do Yuri e a do Bom Tempo, 20 vezes menor que a do blog e tal? Porque eu acredito no povo petropolitano. Eu acredito no que a gente está fazendo. Tá? E eu vou manter essa fé até as 5 da tarde do dia 6 de outubro. E eu quero dizer mais uma coisa para todo mundo. Eu acredito também muito na providência divina e na intervenção do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse processo. Pô, Bernardo, mas Jesus não é Jesus de todo mundo? Ele não ama você e aos seus concorrentes? Sim. E é por isso que eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou muito tranquilo em relação ao resultado dessa eleição. Porque se eu vencer essa eleição, é porque Deus sabe que eu vou ter os instrumentos necessários para endireitar Petrópolis. E se eu não ganhar essa eleição, é porque Deus sabe, Ele enxerga lá na frente, que eu não vou ter os meios necessários para fazer o que eu quero fazer, e aí Ele vai me preservar das dores que eu vou ter como prefeito. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso. Botei nas mãos dele e nas mãos do povo a decisão se eles querem uma prefeitura endireitada, com responsabilidade fiscal, liberdade econômica, ética, desenvolvimento econômico, foco no empreendedorismo, lava-jato de Petrópolis, não se gasta mais do que arrecada, ou se eles querem o resto. A decisão está aí, fica para o povo petropolitano essa decisão, e que Deus abençoe e que Ele interceda na reflexão de cada um para que a melhor coisa para a cidade prevaleça. Só Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe no final das coisas o que é melhor para todo mundo. Inclusive, Deus nunca permite um mal sem que algo melhor possa ser extraído dele. Então eu estou muito consciente, tranquilo quanto a isso, e vamos embora. Perfeito, foi bom demais esse nosso papo. A gente vai se encontrar com certeza mais vezes. Deixa tuas redes sociais pra galera que ainda não te segue, te seguir, te acompanhar. Muito obrigado. Bernardo Santoro Oficial é o meu Instagram. O site oficial da campanha é endireitapetrópolis.com.br. E quem tiver interesse em entrar em contato com a gente por telefone da campanha, não é o meu telefone pessoal, mas é o telefone da campanha, é 24 99992 0030. Vote 30 nessa eleição. Bom demais. Fazer o nosso agradecimento aqui à casa, a Teobaldi Filmes, que nos abriga com esse estúdio maravilhoso. A Bush Marketing Digital, ao Café das Meninas do Delícias Delas também. Sem dúvida, e o Biscoitinho também. O Biscoitinho, que é uma delícia. E venha nos conhecer, venha trocar uma ideia, vem bater um papo com a galera aqui do estúdio, traz seu projeto para cá. De repente é o que precisa pra você sair do papel e fazer o teu negócio explodir. Beleza, gente? Beijo pra vocês, nós somos o Mais Um Underline Podcast. Segue a gente nas redes sociais, no YouTube, que você já deve estar assistindo a gente por aqui, se não no Spotify, no Instagram, um pouquinho no TikTok, mas vai melhorar. E nós vamos com tudo que é daqui pro mundo. Beijo pra vocês. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau.